Peraí, Paulinho, peraí, no começo. Pronto, Pronto, Paulinho, está gravando. pronto. Então, pessoal, agradecer ao convite, né, a participação nessa aula. Como a professora falou, me lembro demais, né, quando tudo isso aqui era mato, né, brincadeiras à parte, que quando a gente começou lá no laboratório, a gente realmente começou, né, o Alceu, graças a Deus, foi uma ferramenta fundamental nesse processo, e a gente foi errando, foi aprendendo, contando com a expertise do Alceu, uma dúvida que a gente tirava com a Vandinha lá do Lafica, uma reagente que não funcionava, que a gente ia falar com a Manu lá no Emoce. O João também foi fundamental nesse processo, e aos poucos nós fomos construindo os nossos protocolos, né, de processamento e preparação, processamento histológico e preparação para a imunistoquímica. Hoje, felizmente, nós somos referência nesse passo a passo, né, inúmeras são as pessoas que vêm atrás da gente tirar dúvidas, e não foi fácil, não foi simples, né, como diz o Alceu, é difícil, é complicado, mas dá certo. Tá, pessoal? Então, essa aula de hoje é para a gente começar a entender que algumas coisas são fundamentais para que uma imunistoquímica, ou até mesmo uma simples histoquímica, ela dê certo. Mais importante para tudo é a questão do processamento histológico, né? O processamento histológico, a preparação da amostra, o passo a passo pré-imunistoquímica é fundamental. Sem um processamento histológico adequado, infelizmente a imunistoquímica ela não vai funcionar. Então, antes da gente entrar na imunistoquímica propriamente dita, é fundamental conversarmos sobre o passo a passo do processamento histológico. E o processamento histológico, ele é um pouco diferente da pesquisa para o laudo histológico. Apesar do passo a passo ser mais ou menos o mesmo, no processamento histológico para a pesquisa, existem peculiaridades que são importantes de serem considerados, tá? Que devem ser lembrados. Por quê? Porque cada pesquisa tem um desenho de estudo diferente, né? A gente já teve de pegar pesquisas que a gente não sabia como incluir a amostra. A gente tinha que ligar para o pesquisador para perguntar. A gente não sabia como fazer a macroscopia. A gente teve uma época que a gente não sabia, meu Deus, como é que nós vamos descalcificar essa peça? O que é que nós temos de soluções para isso? Então, todo esse passo a passo, pessoal, é fundamental, tá? No processamento histológico, do ponto de vista de preparação para a imunistoquímica. A imunistoquímica nem está aqui. Por quê? Porque, na verdade, ela é o resultado de um bom processamento histológico. Uma boa imunistoquímica depende fundamentalmente disso. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai falar em processamento histológico é a requisição e a identificação das amostras. São inúmeras as vezes que nós recebemos material no laboratório, nós não sabemos o que é, como rodar, há quanto tempo está no formol, como processar, né? Segundo as diretrizes da Associação Brasileira de Patologia Médica, o laboratório que recebe amostras para biópsia deve fazer rotineiramente treinamento com os cirurgiões para que esses cirurgiões eles saibam as melhores formas de acondicionar aquelas amostras. E o laboratório ele deve manter ativado sinalizações de erros de processamento justamente para que seja rastreável essa determinada amostra certo, mas porque o cirurgião tal, ele não está coletando no formal adequado. Nós, na pesquisa, temos que fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Nós temos que, rotineiramente, fazer capacitações, orientação. É muito bom quando o pesquisador ele vai atrás da gente antes de começar o experimento, porque nós já orientamos a melhor forma de fazer a eutanásia, a melhor forma de acondicionar o material, né? A gente já evita alguns problemas. Então, quando a gente pensa em processamento histológico, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é isso. Existem informações, né, que são importantíssimas para identificação do material. Numa biópsia o que é? É o nome do paciente, é a idade do paciente, sexo, a raça do paciente, ciência civil, o seu endereço e as hipóteses diagnósticas. Nós já vimos muito bem como
funciona para a biópsia. Precisamos de informações fundamentais para identificar e caracterizar, né, as amostras para biópsia. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, se eu estiver falando rápido, por favor, ligue o microfone e pode perguntar, não tem problema. Até o Guilherme com esse cabelo raspado pode perguntar também, tá bom? E número do prontuário do paciente, que lá na patologia nós chamamos o quê? Nós chamamos de os PBs, né? PB 01/12, 02/12, etc. Né? Em laboratórios grandes, como o Argos, o número do prontuário do paciente normalmente é um código de barra, né? Isso aqui é fundamental para não haver troca de material entre pacientes. Mas na pesquisa, nós não temos condições de criar um prontuário para cada ratinho, para cada amostra, a gente não tem como fazer isso. Nós precisamos de um formuláriozinho mínimo, né, com identificações do material que vai ser utilizado. Então, normalmente, o que a gente pede? Aqui é um exemplo, tá, de informações que são fundamentais para a gente seguir, para a gente, pelo menos, começar o processamento de uma amostra. Seria o quê? É importante a gente saber, né, o nome do pesquisador, a gente saber quem é o ser humano. Se possível, o nome do orientador também, né? Já que é mais fácil a gente associar aquela determinada amostra muito mais com o orientador do que realmente com o aluno. Às vezes é tanto aluno que a gente realmente se confunde. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo lá, o LAFICA. Lá no LAFICA, o professor Roberto César trabalha com intestino, trabalha com rim, trabalha com fígado, trabalha com vesícula biliar, né? Mas o pessoal da neuro geralmente trabalha com o quê? Cérebro, cerebelo e medula espinhal, né? Então, às vezes, o nome do orientador facilita muito a gente. Um contato, telefone e e-mail, para que a gente, né, possa entrar em contato com o ser humano para tirar dúvidas. Às vezes, no meio da macroscopia, a gente vê que tem uma amostra que não está identificada. Tem um pote que está vazio. É importante a gente saber o que aconteceu ali, porque senão esses erros de comunicação podem levar a culpa para o laboratório que está fazendo o processamento, né? Outra coisa importante, qual é o órgão ou o tecido, né, que vai ser processado? É rim, ok, é rim de rato, é rim de camundongo, é rim de gente. Isso é muito importante, pessoal, porque dependendo do órgão, dependendo da espécie do animal, a macroscopia ela pode ser feita de uma forma, pode ser feita de outra. Por exemplo, o rim de camundongo é muito pequenininho. Normalmente a gente corta na longitudinal. Rim de rato é muito grande. Geralmente a gente corta na transversal, em 3 níveis, né? Então é importante que a gente tenha noção disso, para que a gente possa saber como conduzir a macroscopia. Quantidade, isso aqui é crucial. Por quê? Porque se o pesquisador nos deu 36 rins, ele tem que levar lâminas com 36 lâminas. Né? Se ele me deu 20 fígados, nós temos que devolver 20 fígados. Se nós devolvemos 19, o que foi que aconteceu? Aonde foi o erro do segmento, do fluxo do nosso processamento? Temos que identificar para corrigir e evitar repetições, né? Porque normalmente se a gente pegar, sei lá, eram 20 ratos, eram 4 grupos, o laboratório perdeu um grupo, poxa, onde é que está um grupo? Ele vai ter que repetir um grupo inteiro de experimento por conta disso, tá? Então, a quantidade é muito importante também numa requisição de material para processamento, para pesquisa, tá? A identificação, como é que as amostras estão identificadas? É por grupo? Tá os ratos todos num grupo? Num pote? Tá um potão de maionese, que nem a gente recebeu uma vez, um pote de maionese com todos os órgãos de um grupo, né? Foi uma luta para a gente separar esses órgãos. Já tem gente que coloca um potinho para cada órgão, para cada animal, né? Isso é importante para a gente também conseguir se organizar, saber como é que a gente vai dividir isso por cassete, porque como a gente vai ver lá na frente, um cassete ele só comporta pouca amostra, ele não comporta uma amostra muito grande. Tem identificação que a gente vê lá MNCPQR21A. A gente não sabe o que é isso. Tem gente que tem a letra bonita, o cassete fica bonito, a gente entende. Tem gente que você não sabe se aquilo ali é um 2, se aquilo ali é um 6, se aquilo é um Z ou se aquilo é um A. E pode ser que a gente não mede de uma forma que a gente acha que seja. Então, saber como o material está identificado é importante para o rastreamento do pesquisador lá na frente.
Até porque senão o cara vai dizer, olha, tá faltando 2 lâminas aqui e tá sobrando 2. Né? A gente, é porque do letra aqui a gente pensou que era 2, mas na verdade não era 2, né? Era Z. Aí, beleza, é o grupo Z, né? Qual o tipo de fixação que aquele material tá? É formol puro? Por incrível que pareça, ainda tem gente que coloca as coisas no formol puro. Nós vamos ver que formol puro não é um material adequado para fazer fixação. É formol a 10%? É formol 10% tamponado? Para a gente é importante, porque se eu sei que aquele material está no formol puro, sem ser tamponado, há mais do que uma semana, esse material já vai começar a dar indícios histológicos de artefatos na lâmina. Né? Então, já é importante a gente conhecer isso, porque a gente já vai logo dizendo para o pesquisador, olha, seu material está aí há 3 meses no formol 10%. Muito provavelmente os cortes não vão ficar tão bons, muito provavelmente nós vamos ter deposição, né, de pigmentos de formol na lâmina, tá certo? Muito provavelmente não vai ficar tão bom para imunistoquímico, o material vai ficar duro, vai cair bastante. Então, a gente já deixa ciente para o pesquisador, tá? Os prováveis problemas que vão acontecer quando você já tem essa informação coletada. Se for material duro, será necessário descalcificação? Se sim, qual a descalcificação que vai ser realizada? Ou não, o pesquisador já fez a descalcificação. Uma vez eu recebi uma amostra de um colega que ele, não, cara, não se preocupa não, já está descalcificado. Como é que tu descalcificou? Deixei 15 dias dentro do ácido clorídrico puro. Poxa, ácido clorídrico puro é complicado. Então, assim, talvez a gente consiga fazer o HE, mas nós não vamos conseguir fazer a imunistoquímica dessas amostras, porque você degradou tudo que tinha de proteína e epítopo naquele material. Então, é importante a gente saber, para os pesquisadores que trabalham com tecido duro, se aquilo ali já passou ou não por um processo de descalcificação, se não, que agente descalcificador nós vamos utilizar. Né? Macroscopia já foi feita? Não foi feita. Como é que você quer que seja feito? Tá? Então, é importante que a gente saiba como é que o pesquisador quer aquele material, porque às vezes no nosso raciocínio, no raciocínio do macroscopista, nós queremos ver a área que maior representa aquele tecido, mas o pesquisador ele não quer. Na linha de pesquisa que ele trabalha, ele já quer fazer de outra forma. Ou não precisa fazer macroscopia, nós já fizemos a macroscopia. Temos de saber essas informações também. Tá? Como é que é o material? O material ele vai seguir totalmente, né, para o processamento histológico. Eu posso descartar o restante? Ele não, pelo amor de Deus, não descarta o restante. Eu quero que você siga tudo. O pesquisador vai vir retirar esse material? A gente precisa saber disso, pessoal, porque lá no NPDM, por exemplo, a gente processa material do NPDM, da Farmac, das ciências médicas, vai muito material para lá, então chega um momento que a gente não tem onde guardar material. Né? Processamento histológico, você vai querer que a gente faça processamento histológico, ou você só quer que a gente faça macroscopia? Geralmente, quem vem atrás da gente, né, já vem atrás do processamento histológico, né? Como é que vai ser a inclusão? Você quer ele em pé? Você quer ele perpendicular ao eixo do cassete? Você quer a superfície de corte paralela ao eixo do cassete histológico? Às vezes os pesquisadores perguntam, oi, como assim? Então, a gente tem que pegar e mostrar lá o cassete, como é que ele vai querer, o que é que vai aparecer nas estruturas. Lembrar que patologia, são poucos os laboratórios que têm experiência com patologia, com microscopia. Então, às vezes, a gente precisa explicar isso muito direitinho. Tudo isso aqui vai ser fundamental lá para frente, quando a gente for falar da imunistoquímica, tá, pessoal? Quais pessoas do corte que você precisa trabalhar? Por que eu pergunto isso? Porque né, tem alguns materiais que precisam de cortes de espessura maior. Salvo engano, tecido muscular precisa de espessura de 10 micrômetros, 20 micrômetros, para ver tamanho de fibra. Osso em torno de 3 micrômetros é o melhor espessura de corte para osso. HE a gente trabalha muito bem com 4, com 5 micrômetros, né? Então, às vezes, o pesquisador precisa nos dizer o que é que ele espera ver para que a gente possa pressupor qual é a espessura de corte que ele vai querer, tá? No HE, normalmente, nós botamos o quê? 2 cortes por lâmina,
né? Um em cima e embaixo, às vezes o de cima não fica tão bom, o de baixo fica melhorzinho, show de bola. Na imunistoquímica, geralmente a gente tenta economizar a lâmina silanizada, né? Então a gente coloca menos corte por lâmina. O animal A em cima, o animal B embaixo, né? O animal A em cima, o animal B no meio, o animal C embaixo. É importante que a gente diga isso, porque o pesquisador ele vai precisar identificar esse material posteriormente, quando for fazer a análise. Que tipo de coloração o pesquisador quer, né? Aqui, o clássico nosso é coloração por hematoxinose, mas às vezes tem pesquisadores que já chegam, olha, eu queria uma coloração de roses. A gente não trabalha com essa coloração aqui, né? Agora, se você trouxer o seu caderno de protocolo, se você trouxer o reagente, a gente ajuda. Teve uma vez que a professora lá da morfologia pediu, Paulo, você pode fazer para a gente esse TAP? Porque a gente não tem experiência com ele. Ele disse, rapaz, eu também tenho não. Mas bora lá, vamos fazer o caderno de protocolo, vamos fazer um piloto. Fizemos o piloto, demos o apoio. Depois do piloto, deu tudo certo? Massa. Vamos seguir o protocolo do piloto. Realizamos a coloração com todas as lâminas, todo mundo ficou ótimo. Então, às vezes, pessoal, mesmo que a gente não tenha experiência com aquela coloração, a gente faz um piloto. Usa um bom controle positivo, vamos já ver lá na frente a diferença entre controle positivo e entre controle negativo, e a gente consegue ajeitar, né? Laboratório de patologia, ele é um processo de aprendizagem contínuo. Quando você bem pensa que você entendeu tudo, aparece uma pessoa com um órgão diferente, com uma coloração diferente, né? Uma vez o professor Mário chegou com colação, acho que era de Lugol para tecido neural. A gente sabia o que fazer? A gente não sabia o que fazer, né? A gente foi tentar passar canetinha ao redor do material para tentar, né, facilitar a coloração. A gente passou a canetinha. O Lugol limpou a canetinha e lavou tudo. Perdemos o piloto? Perdemos o piloto. Mas é isso mesmo. Na dúvida, Alceu e João são duas pessoas espetaculares para que a gente sempre tira dúvidas. Tá? Se o seu material for para imunistoquímica, a gente já vai dizer, olha, 6 meses no formol sem tamponamento, já vamos logo avisar, provavelmente vai cair tudo. Chegou um dia desse um colega lá do LOI, com os blocos, olha, nós achamos essas lâminas aqui para fazer imunistoquímica, elas estavam guardadas numa gaveta, está com um ano que essas lâminas estão guardadas numa gaveta. A professora Ana Paula disse, meu filho, vai cair tudo. Não, professora, mas a gente pode tentar? Pode, mas vai cair tudo. Para não dizer que ela não acertou 100%, né? Dos 40 cortes, caiu 39, ficou 1, tá? Então, a gente vai, com o tempo, aprendendo esses nuances, né? E como é que o pesquisador vai levar suas lâminas? É importante a gente saber, né? Você vai levar como suas lâminas? É com caixinha? É com borrel? Vai levar na mão? Né? Lembrar que as lâminas a gente tem que ter zelo por elas, né, pessoal? Então é importante que a gente oriente também para o pesquisador que ele deve levar as suas lâminas e acondicioná-las em métodos adequados, tá bom? E a questão da data de solicitação, para a gente é importante, porque às vezes o pesquisador diz, não, eu trouxe isso aqui, já está com 1 ano que eu trouxe isso aqui, quando a gente vai ver, poxa, está com 15 dias. Meu senhor, tenha calma, tá? Então, pessoal, essas são informações importantíssimas, né, que a gente tem isso aqui no formulário lá do NPDM, né, mais ou menos dessa forma, um pouquinho mais aberto, tá? Mas são informações importantíssimas que a gente precisa para poder dialogar com o pesquisador, porque às vezes o pessoal chega, uma vez chegou uma menina lá na Cristos com as amostras dentro dos potes, não, porque eu trouxe isso aqui para fazer uma colação de HE. Aí, quando eu olhei os potes tudo gelado, o que é isso? Não é porque eu congelei nitrogênio líquido. Aí, o meu Cristo amado, eu digo, olha, aqui dá para a gente fazer corte por congelamento, mas não dá para fazer processamento histológico, né? Então, o ideal é que o pesquisador, ele passe por essas orientações, ele venha até nós antes do experimento, tá? Porque, às vezes, o pesquisador, ele nem sabe que tem que botar no formol. Aí, precisa de formol? Onde é que eu compro esse formol? Tem que importar? Não, meu filho, aí tem que ir no laboratório, né? Então, isso aqui é fundamental, gente. Sem uma boa fixação adequada, né, sem um bom processamento, a nossa imunistoquímica, consequentemente, não vai funcionar, tá? E antes disso, comunicação. É tudo. A gente evita problema, deixa tudo anotado, a gente evitou muitos problemas lá no laboratório, porque a gente tinha tudo anotadinho aonde? No nosso caderno de protocolo, tá? Identificação do material. Lá o material do pesquisador, idealmente, ele deve estar identificado direitinho. Nos laboratórios de patologia, né?
Você geralmente tem o quê? Nome do paciente, data e suspeita de diagnóstico. Normalmente, como é que são as coletas de material e a identificação de material da pesquisa? Geralmente, o pesquisador coloca o quê? Coloca o nome do grupo, né? O grupo ABA, tá? Rato 1. E um F para a gente saber que é um fígado, tá? Mas ele precisa dizer para a gente o que é aquilo, é muito importante, tá? Tem gente que simplesmente vem com as coisas marcadas aqui na tampa, aí o que acontece? Inscrição marcada em tampa, apaga. A gente manipula esse material com luva molhada, né, de álcool, de formol, às vezes até também de xilol. Então é importante que nós orientemos o uso de etiquetas no material, né, como forma de identificação. Precisa ser uma etiqueta dessa, impressa, limpa? Não, mas precisa pelo menos uma etiqueta mínima, com algum tipo de marcação, de preferência com caneta ou caneta permanente, para que a gente possa identificar adequadamente o material. Por que eu estou dizendo isso? Porque antigamente eu anotava como? Eu botava aqui, eu botava na tampa. Depois, a luta para saber quem era o A, quem era o B. Né? Você tinha que ficar olhando contra a luz para ver do que ficou, né, do material que apagou, o que é que era aquele grupo, tá, pessoal? É importante que a gente oriente isso também para os pesquisadores. A melhor forma de identificação do material. Quando a gente vai receber e o material já está identificado, às vezes a gente precisa, né, até a professora já teve de ter que pedir para a pessoa reidentificar o material para a gente saber com o que a gente estava trabalhando, tá certo? Tamanho do pote também, né, tem que ser adequado ao tamanho do material. Então, a gente já teve de receber material que eu não sei como é que o pessoal consegue botar as cores lá dentro, que fica tudo, né, entupido, né? Às vezes a boca do tubo, ela é menor do que o próprio frasco, a gente tem de quebrar o vidro, tá? Então, melhor pote para guardar material de pesquisa é pote coletor universal de exame de urina. É o melhor. Boca ampla, facilita a movimentação, tanto dá para colocar o material, como dá para tirar o material de forma adequadamente, certo? Registro é impensável, né, um laboratório, né, que trabalha com microscopia não ter um registro, né? Como eu falei para vocês, o que é que entra, o que é que sai, quem é o pesquisador, quantas amostras foram, né, entregues para processamento histológico, tá, pessoal? Isso é fundamental. Isso aqui não tem... E assinado, né? Assinado lá pelo pesquisador dizendo que está ciente daquilo ali. Porque, às vezes, existem pessoas de má fé que simplesmente dizem, eu não entreguei, ter entregado. Tendo registrado, a gente evita qualquer problema. Tem pesquisador que faz o quê? Joga o pop do IC, vai lá na patologia, entrega o material para eles processarem. Aí o pop do IC tem lá a assinatura. Quando acontece um erro, a culpa foi de quem? Do pop do IC? IC não tem culpa nenhuma, pessoal. A responsabilidade é do aluno de pós-graduação que delegou aquela função para o aluno. IC está para servir de apoio, para ajudar e para aprender. Essa é a função do IC. Iniciação científica. A responsabilidade do experimento, da entrega, de explicar como é que nós vamos fazer aquele processamento, é toda de quem? É toda do pesquisador principal ou seu orientador, né? Existem orientadores também que assumem essa responsabilidade e o próprio orientador vai lá falar com a gente, né? Quando é um material mais peculiar, é uma pesquisa um pouco mais valiosa, por assim dizer. Apesar dos Google Forms, apesar de tudo, o caderninho de protocolo ainda é a melhor maneira, né? A menos que aconteça um incêndio, Deus o livre, que pegue fogo no NPDM, mas o caderno de protocolo ele ainda é a melhor forma de fazer aquilo, porque Google Forms, né, e-mail, nuvem, às vezes não tem internet, às vezes não salva, às vezes gera um problema. Google Forms é bom, pessoal, para a gente fazer contabilização. Eu quero saber qual é a média de gasto mensal de lâminas, quero saber qual é a média de entrada de material no meu laboratório mensal. Quero saber por que os reagentes estão acabando 3 meses antes do que estava previsto. Formulado no Forms, formulado em nuvem é bom para isso. Rastreabilidade, a melhor forma de rastreabilidade ainda é o caderninho, tá certo? A menos que a gente tenha, né, sistema de código de barra, que nós não temos, tá? O caderninho, ele ainda é a melhor forma de você conseguir rastrear o material. E é muito importante, pessoal, que hoje
mais do que antes, mais do que sempre, né? O uso de equipamentos individuais durante a manipulação desse material é muito importante, né? Às vezes no Power você vai lá segurando os potes, o formol caindo na mão, queimando a mão do aluno de iniciação científica. Então é importante que nós orientemos os pesquisadores de que esses materiais eles são tóxicos. A maioria desses materiais são carcinogênicos, tá? Então é importante que tanto nós manipulemos esse material com os equipamentos de proteção individual adequados. Olha quem está falando isso, né? Mas desde que eu comecei a usar máscara em 95 por conta da pandemia, eu não estou mais sofrendo com aquele cheiro de formol. Então, realmente é importante, tá certo? Tanto para nós que vamos fazer macroscopia, vamos fazer microtomia, vamos fazer inclusão, como orientar também para os pesquisadores que eles devem utilizar os EPIs adequados. Interessantemente, essa questão do uso de EPIs, nem todo mundo entende a importância desse uso. Tem gente que é exagerado, né? Tem gente que chega com 4 luvas, 3 máscaras, face shield, mas, assim, é importante, né? Basicamente usar o quê? Luva, máscara, gorrozinho, se for no dia da eutanásia, né? E o seu jaleco também. Tá bom? Então, todo material biológico, ele é potencialmente infectante, tá? E, além disso, ele deve, né, o pesquisador deve usar os EPIs adequados. É muito importante, pessoal, o descarte desse material, tá bom? A gente sabe se a gente pode descartar em descartes de material biológico, é só luva? Luva vai para onde? Luva vai para saco de lixo comum? Luva vai para saco de lixo branco? Material que entrou em contato com material biológico, é uma navalha, é uma luva, é uma máscara, vai para o saco branco, não vai para o saco preto. O que é que vai para o saco preto? O meu gorro, que não entrou em contato com material biológico, a minha máscara, que não entrou em contato com material biológico. Isso aí vai para o saco preto, que é o de lixo comum. O lixo biológico vai o quê? Vai luva, vai, eu tô aqui com um jaleco descartável e respingou formol. Vai o jaleco descartável com formol respingado, tá? E os restos de macroscopia? Os restos de macroscopia vão para descartes de material biológico. Normalmente, nós acondicionamos em vidros, né, até que ele seja levado para um local onde a empresa ela vai inativar o formol por meio de reações químicas e depois ou incinerar ou vai ter um nomezinho lá, que é para material biológico, incineração / esse nomezinho que eu não estou lembrado bem o que é justamente matéria como se fosse um processo de queimação, né? Que eles usam reagentes químicos para que o material ele vire pó, e aquele pó, né, ele então é descartado sem problemas com o meio ambiente, tá bom? O formol, posso jogar na pia? Não, o formol é material biológico, tem que ir para descarte. É químico, polui a natureza. Ácido, a gente tem um tubinho lá para descarte de ácidos, tem um vidrinho para descarte de xilol, tem vidrinho para descarte de formol. Descartar tudo nos vidrinhos adequados, tá, pessoal? A única coisa que pode na pia é álcool, né? Se não for álcool formol. Porque álcool, né, não tem problema nenhum, tá? Pois bem, armazenamento do material, né? Tem gente que adora bater uma foto de como é que está o órgão, pesa o órgão, bate foto, tira medida, vê volume, e nisso o tempo vai passando e a autólise, ou seja, a destruição por isquemia do material vai acontecendo. O ideal é que o armazenamento do material seja como? Olha, tirou o fígado do ratinho, joga dentro do formol. Preciso pesar. Tirou, esteja com a balança do seu lado, pese e já bote no formol. Quanto mais tempo o material ele passa fora do formol, maior vai ser o processo de autólise. Especialmente para materiais mais volumosos, como o fígado, por exemplo. Os meninos do LOI, que trabalham com tumores, às vezes os tumores eles são muito grandes. Então, o centro do material, aonde demora a entrar o agente fixador, o processo de autólise ele vai acontecendo mais rápido,
tá? Então, idealmente, o armazenamento do material ele deve ser imediatamente após a excisão do material. Quem trabalha com sistema nervoso central, que precisa trabalhar com material fixado, tem que eutanasiar o animal, né, injetando formol na corrente sanguínea, para que esse formol ele circule e já inicie o processo de fixação imediato do material. Quando a Joyce foi trabalhar com o gânglio do trigêmeo, o tecido nervoso é muito sensível. Então, o que é que ela tinha que fazer? Matava o animal, removia a têmpora do animal, pingava formol no trigêmeo, deixava lá como se fosse uma conchazinha, o trigêmeo todo imerso no formol durante 5 minutos, para só depois tirar o gânglio do trigêmeo, para que a fixação ela fosse o quê? Fosse imediata. Quando a gente não fazia isso, e a gente pegava o gânglio, tirei o gânglio e vou jogar no formol, o gânglio autorizava. Então, quem vai trabalhar com o sistema nervoso central, bastante atenção para o tempo de autólise. Como é que eu posso aumentar esse tempo para iniciar o processo de autólise? Né? Baixando a temperatura do local onde eu estou trabalhando. Então, se eu tenho tecnologia para trabalhar numa câmara de fluxo com refrigeração, você consegue reduzir um pouco esse processamento, essa questão da autólise, tá certo? Mas é só desacelerar. A autólise, ela será inevitável a partir do momento que o coração do ratinho, né, o coração do camundongo, ele parou de bater. E, óbvio, utilizar uma boa solução de fixação será fundamental para parar totalmente esse processo. A fixação, ela é um ponto-chave, tá, do processamento histológico, e é justamente na fixação onde um erro ele se torna o processamento daquela amostra irreversível. Tá certo, pessoal? Erros de fixação, eles não são reversíveis. A gente não consegue melhorar eles ou corrigi-los com um processamento, a gente não consegue corrigi-los com um corte mais aprimorado, a gente não consegue corrigir isso ajustando a temperatura do banho-maria, não. Erro de fixação é um problema irreversível, tá? Então, a fixação é o pilar do nosso processamento histológico. E para isso nós temos alguns fixadores que nós utilizamos, né? Fixadores que podem ser coagulantes ou desnaturantes, ou fixadores aditivos. Na maioria dos nossos fixadores, nós trabalhamos com fixadores aditivos, que é a fixação química. Existem vários tipos de agentes fixadores, tá, pessoal? Eles podem ser divididos em fixadores aldeídos, tem aqui o nosso famoso formaldeído, o glutaraldeído, paraformaldeído, tá certo? Existem agentes que trabalham, né, são agentes oxidantes, eles oxidam as proteínas, fixando essas proteínas, né, o dicromato de potássio, o tetróxido de ósmio, permanganato de potássio, quase não usamos esse material, tá? Existem os agentes desnaturantes ou coagulantes de proteínas, é o caso do metanol, etanol, acetona e ácido acético. Tá? Esses agentes desnaturantes, nós normalmente não utilizamos como agentes de fixação. Tá? Os agentes oxidantes quase não são usados hoje em dia. No geral, nós trabalhamos com quem? Com agentes fixadores do tipo aldeídos, que, por serem aldeídos, eles liberam elétrons de valência para criar pontes de hidrogênio nas proteínas, impedindo a sua desnaturação. Essa palavra desnaturação será o nosso calcanhar de Aquiles na imunohistoquímica. Porque para uma imunohistoquímica, eu preciso de proteínas muito bem estáveis. Eu preciso de proteínas que não tenham perdido, desnaturado ou renaturado. Nesse contexto, o formaldeído e o paraformaldeído são os melhores agentes fixadores. Óbvio, eu posso fazer congelamento de nitrogênio líquido e cortar no criostato? Pode, mas aí já é um outro tipo de processamento histológico que a gente vai falar, tá? É o processamento por criopreservação. Ok? Formaldeído. Formaldeído é o que nós mais utilizamos. Felizmente, é um reagente que é muito usado. Por quê? Porque ele é de baixo custo. Um litro de formol puro, né? Ele custa em torno de 40 a 60 reais, né? Dependendo de onde você vai comprar. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, tá certo? Mas custa mais ou menos esse valor. Quando eu falo formaldeído puro, formol puro, não é formol 100%. É formol o quê? Entre 37% ou 40%. Essa é a concentração do formol que ele vem lá no frasco AMPA, tá certo?
Quando eu quero fazer um processo de fixação, eu não posso fixar aquele material em formol puro, porque a quantidade de pontos de hidrogênio criado vai ser tão grande, que o material ele vai ficar rígido, o material ele vai ficar friável e, consequentemente, vai ser difícil cortar, vai ser difícil ele ficar na lâmina, vai ser impossível fazer uma reação de imunistoquímica. Por que eu estou dizendo isso? Porque os colegas da cirurgia, no geral, eles pensam que é o formol que vem lá, né, que ele compra na química, já é o formol de fixação. Não, eu tenho que diluir aquele formol em uma parte de 1 para 10, certo? Fazer um formol chamado formol 10%. Quando eu chamo o nosso formol de formol 10%, na verdade ele não é 10%, né? Porque se eu pego um formol que é 37% e dissolvo ele em 9 partes de água, formando 10 partes de solução, na verdade o nosso formol de trabalho é um formol que fica entre 3,7% e 4%. Então, né, acabar com as nossas infâncias aqui, o formol a 10% ele não é 10%, ele é entre 3,7% e 4%, que é a proporção de formol adequada para causar um bom processo de fixação sem causar dano na peça. Por que eu digo sem causar dano na peça? Porque aldeídos, quando expostos à luz, liberam moléculas de hidrogênio. Então, quanto maior a proporção de formol existe numa solução, quanto mais tempo ele passa exposto à luz, nós vamos fazendo o que com o pH da solução? Caindo o pH da solução. A solução ela vai ficando ácida. E o ácido ele vai desnaturar as proteínas, diminuindo o quê? A eficácia da imunistoquímica. Por isso que a imunistoquímica, para tecido ósseo, ela é complicada. Porque quando a gente trabalha com tumores ósseos, por exemplo, nós utilizamos ácidos para descalcificar aqueles tumores. Não dá para a gente fazer com EDTA. Vou já mostrar lá na frente a diferença entre eles, tá? E o fato da gente usar ácidos, esses ácidos eles vão desnaturando as proteínas, tá certo? Mas a gente vai falar que ácidos são mais importantes, né? Causam mais esse processo, que ácidos causam menos esse processo, tá bom? O formol 10%, como é que a gente faz? A gente pega o formol comercial, que é 37% ou 40%, 100 ml dela, e bota o quê? 9 partes de água. Eu quero fazer logo 10 litros. Quero encher logo o tamborzinho lá da patologia. Pronto. Utiliza 1 litro de formol e 9 litros de água destilada. Tá certo? Normalmente, essa é uma solução que hipotônica, então as células, aquele volume que a gente vê nas células, ela está um pouquinho entumecido, não é o volume real delas. Se eu pegar uma cultura de células e uma célula fixada no formol, a célula fixada no formol ela é um pouquinho maior, tá certo? Devido ao fato dessa solução ser hipotônica. Se aquele formol, aquele material passa muito tempo, nós vamos formando o quê? Os pigmentos formólicos, que é justamente o resultado da degradação do aldeído em ácidos, tá? Mas tem um baixo custo, fixa bem as proteínas, leva de 24 a 48 horas a fixação, depende muito também do tamanho do material que está sendo fixado, tá bom? O formaldeído, o grande problema dele é que quando ele é exposto à luz e também ao oxigênio atmosférico, né, o formaldeído, ele vai sendo quebrado e vai formando o quê? Vai formando uma solução de descalcificação, o ácido fórmico, tá? Então, quando o aldeído ele é exposto à luz, ele oxida, ele forma ácido fórmico e água. Então, quanto mais tempo o meu material ele passa fixado no formaldeído, mais tempo ele passa exposto a condições de baixo pH. Ou seja, desnaturação de proteínas e inativação de epítopos para a imunistoquímica. Sem falar que esse ácido fórmico ele não se forma de uma forma uniforme, se fosse uma reação química, e ele vai sendo depositado na superfície da lâmina, causando os pigmentos de coloração marrom, chamados pigmentos, né, fórmicos ou formólicos, tá bom? Então, gente, quando você vai trabalhar com formol a 10%, é ideal que após 48 horas, você passe ele para o formol tamponado, tá bom?
Por quê? Porque no formol tamponado existem soluções que neutralizam a ação do pH daquela solução, tá certo? Então, se eu vou precisar passar por formol tamponado, por que eu não coloco logo aonde? No formol tamponado, tá? O formol tamponado, gente, nada mais é do que formol 10% utilizando fosfato de sódio monobásico, fosfato de sódio de base, 4 gramas de um, 6 gramas e meio de outro. A proporção de formol e de água destilada é a mesma, tá? E qual é a vantagem disso aqui, pessoal? É porque se o pH ele começa a cair, tá? O fosfato de sódio monobásico neutraliza. Se o pH começa a subir, o fosfato de básico neutraliza. Ou seja, o formaldeído tamponado também é chamado de formol neutro, porque as soluções que existem dentro do formol impedem variações no pH daquela solução. Consequentemente, o material ele pode ficar lá 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Eu já vi estudo com até 2 anos sem perda de epítopo, mesmo formoso, mesmo material estando exposto à luz, tá? Então, se é de você fazer o material, fazer aqui, jogar no formol 10%, depois vou jogar no formol neutro. Não, põe direto no formol neutro. O formol neutro é tão importante que no processamento histológico, lá no histotécnico, as 2 primeiras cubas são de formol neutro. Para quê? Para neutralizar o pH das soluções que vêm lá do interior, que vem lá da estômago, queda de formol, né, 10% sem ser tamponado, tá? Então, quando o material passa pelo menos 1 hora dentro daquela cestinha, o pH daquela solução neutraliza, tá certo? Então, lá no NPDM, nosso histotécnico, ele já começa ele tem também a cubinha de formol tamponado e depois ele passa para álcool 70, 90, etc. Né? Por quê? Porque é importante que o material ele passe pelo menos no formol tamponado para garantir a neutralização do pH. Óbvio, o material está 6 meses dentro do formol 10% sem ser tamponado, o que tinha para degradar, o que tinha para desnaturar, já desnaturou. A gente não vai conseguir reverter esse processo, tá, pessoal? Então, lá na patologia, nós comumente trabalhamos para pesquisa com o quê? O formol tamponado, tá bom? Paulinho. Oi, fala, Tiago. Se tiver no formol 10%, aí for passar para o tamponado, precisa lavar na água ainda? Não, pH, se você, a partir do momento que você coloca no formol tamponado e coloca lá no histotécnico, ele fica fazendo um movimento para cima e para baixo, justamente para você não precisar fazer isso. Não existe a necessidade de lavar, não. Tem laboratórios que fazem o processamento. Quem trabalha com processamento manual, que não tem histotécnico, aí tem que lavar. Mas para nós que temos, né, 2 histotécnicos muito bons, né, que ficam fazendo essa oscilação, não precisa, não. Tá bom? Beleza. Obrigado. Beleza. Qualquer dúvida, gente, pode ligar o microfone aí, que a gente vai, né, interrompendo. Não tem vergonha, não. Tá? Quem tem que ter vergonha é o Guilherme com esse cabelo, e mesmo assim, tá bom? Então, pessoal, o tamanho, coisas que influenciam, fatores que modificam essa fixação. Volume de formol. O volume de formol tem que ser 20 vezes o volume da peça. Eita, pô, como é que eu vou saber? Eu vou ter que medir o volume da peça. Aí, além do volume da peça, eu vou ter que medir o volume do formol para calcular? Não precisa disso, gente. No geral, o que é que acontece? Você tem que pensar em um pote de tamanho adequado. O pote, ele tem que ter uma dimensão que o seu material caiba dentro dele. E a quantidade de formol dentro desse pote, tá? Tem que cobrir o material o dobro do tamanho. Então, se o seu material, né, ele tem 2 centímetros, né, a quantidade de formol tem que ir até o quê? Mais ou menos 4 centímetros acima dele. Que isso vai garantir em torno de 10 a 20 vezes o volume do material em formol. Agora, óbvio, você tem um material que é desse tamanho aqui, esse pote está o quê? Inadequado. A quantidade de formol que vem nele não é o suficiente. Então, você tem que ver qual é o tamanho do seu material. Por que eu digo que para pesquisa os potezinhos de exame de urina, os coletores universais, eles são os mais apropriados? Porque, no geral, o maior órgão que vai dentro deles é o fígado. O fígado, ele fica mais ou menos até metade da altura do pote. Você completa ele todo com formol, você tem em torno de 10 a 20 vezes o tamanho. Tá certo?
Por que isso é importante? Porque se você... meus órgãos são pequenos, né? Então, vou botar todos os órgãos de todos os ratos desse grupo, tudo aqui. A quantidade de formol não é 20 vezes, porque tem uma coisa ocupando aquele espaço, né? Dois corpos, eles não ocupam o mesmo espaço no universo. Então, a gente também tem que ter esse discernimento, tá, pessoal? Quando a gente diz 20 vezes o volume, né, da peça, não necessariamente vou precisar medir o volume da peça, mas eu tenho que saber que existe uma dimensão adequada para a gente colocar aquele material, para que a quantidade de formol seja adequada para o formol penetrar em toda a peça e, consequentemente, não danificar aquela peça. Temperatura. É importante que aquele material, durante a fixação, não fique em um local exposto ao sol, por exemplo, né? Mesmo o formol tamponado, ele vai sofrendo autólise, deixei ele aqui na janela, né? Enfim, não pode, né? A gente tem que deixar ele na temperatura adequada. Quanto mais espesso é o tecido, maior a quantidade de formol que eu vou ter que colocar. Então, se eu pegar, por exemplo, aqueles tumores do LOI, né, que são gigantes, eles parecem, tem uns que chegam a ser do tamanho de uma maçã, aí não, eu vou ter que utilizar realmente um pote, tipo pote de maionese, para guardar aquele material. Por quê? Porque vai demorar mais tempo para o formol ele penetrar naquele tecido. Quanto mais espesso é o tecido, mais demora para aquele formol penetrar e mais eu preciso de tempo de fixação. Tá certo? A escolha do fixador, isso é importante, né? Cada fixador ele tem suas peculiaridades. O volume do fixador. Tem o que estocar também apropriado. Estocagem apropriada. O pesquisador compra uma maletinha, tipo aquela maletinha lá do extra de botar a ferramenta, bote teus potinhos lá dentro, deixa a maletinha fechada, escondido da luz. Ai, meu Deus, eu também tenho que fazer a eutanásia do animal no escuro. Também não precisa disso. Aqui é tempo de acondicionamento. Quanto mais de luz você puder evitar, se você puder comprar frasquinhos âmbar, melhor ainda. O pH do fixador, por isso que é bom o formol tamponado, tá? Saber da osmolaridade daquele fixador, se existe algum tipo de sal naquele material e a concentração. Para não ter erro, para o nosso fixador, formol tamponado a 10%. Com isso, eu não preciso passar para álcool, eu não preciso mudar de solução, eu posso deixar aquele material acondicionado durante 1 ano ou 2, e aquele material ele não vai sofrer autólise, degradação ou desnaturação. Tá, pessoal? Beleza. Feito a fixação, o material chega para a gente tem que saber como é que a gente vai fazer a macroscopia. A macroscopia também é chamada o quê? De clivagem. Consiste em você reduzir, né, as dimensões dos seus fragmentos coletados para que caiba no cassete. Tá bom? Então, às vezes, o material ele é muito grande, ou ele está numa posição em que, se eu colocar ele inteiro no cassete, não vão aparecer as estruturas que são do nosso interesse. Então, nós devemos realizar a clivagem dentro de um eixo importante para aquele material. Por exemplo, as úlceras do Guilherme. Quando ele tirar a úlcera, está aqui o material, né? Tem a úlcera dentro de um... Não é um quadrado, porque é a bochecha do rato, tá? Mas é mais ou menos isso daqui, tá? A úlcerazinha aberta aqui, e aqui é o quê? O epitélio, aqui é a úlcera. Eu não quero ver a úlcera desse jeito. Eu quero cortar esse material aqui no meio para ver o tecido como? Ver o tecido dessa forma, tá? Ver o epitélio, ver a úlcera, tecido conjuntivo e a inflamaçãozinha lá embaixo. O rim como é que eu quero? Não sei. Pesquisador, eu quero ver o córtex renal. Ok, então é bom cortar na longitudinal, você vê córtex, você vê medula. O fígado, como é que você quer? Você quer ver o quê? O baço, você quer ver como? Então, tudo isso, por isso que eu disse, pessoal, que lá na ficha de coleta, a forma, o que o pesquisador quer ver, é importante para a gente saber como é que a gente vai querer a macroscopia. Para a gente simplesmente não pegar o material e cortar do jeito que a gente acha mais interessante, tá? Com o passar do tempo, a gente vai entendendo quais são as posições de clivagem mais importantes para cada tipo de material. A prática em clivar material para peças de biópsia, que a gente não sabe nem o que é aquele fragmento irregular, firme e elástico, nos ajuda muito a sabermos como é que nós vamos clivar o material para pesquisa. Porque o material de biópsia ele vem de todo jeito.
O material de pesquisa não vê os rins todos uniformes, né? Então, aqui é muito mais fácil do que a macroscopia. Ao meu ver, a macroscopia de órgão, ela é mais simples do que a macroscopia de patologia, porque cada peça é uma peça. A macroscopia de pesquisa, quando você entende que o rim tem que ser na longitudinal, show, sapeca o rim e faz na longitudinal todo mundo. Tá? Então, uma amostra como essa não cabe no cassete. Tá? Então, a gente vai ter que cortar ela em pedacinhos. No geral, a espessura, no máximo, 3 milímetros, tá certo? Que é o suficiente para que aquela peça, ela caiba onde? Dentro do cassete. Por que eu digo 3 milímetros? Porque a gente nunca pode comprimir, pessoal, o material. Seja dentro do cassete empurrando, seja com pinça, tá certo? Não pode. Por quê? Porque isso vai alterar a morfologia, vai alterar a estrutura daquele material. Então, uma das nossas regras durante a clivagem é fazer a clivagem sem comprimir, sem causar força. Tenta segurar com a pinçazinha, sem força, ou com os dedos. Eu, particularmente, eu prefiro usar os dedos para segurar o material. Tá certo? Mas tem material que é muito pequenininho, você tem que segurar com pinça. Só tem cuidado para quê? Para não causar nenhuma alteração do tecido. Né? Por exemplo, órgãos encapsulados. Se você comprimir demais, a cápsula rompe. Se a cápsula está rompida, será que foi o meu tratamento que causou a ruptura do órgão do baço? Nossa, esse tratamento é altamente tóxico. Não, não foi. Tá certo? Na histologia, tem como a gente identificar se aquela ruptura, né, ocorreu antes ou depois da fixação. Então, uma regra para clivagem, claro, a regra é clara, né, pessoal que gosta de futebol, nunca comprimir o material a ser fixado. Tá certo? Isso é importante porque às vezes o pessoal vai tirar o material lá na eutanásia e fica pegando com pinça, aí vê um rim lá com a marca da hemostática, né? Vê um baço com os dentezinhos da pinça de Alice. Como é que eu gosto de ensinar para vocês? Como fazer eutanásia? Com os dedos, tá? Você pegar mesmo os órgãos separando com as mãos, porque isso evita compressão. Tá, pessoal? E essa compressão causa tamanhas alterações que, dependendo do que você vai avaliar, você não consegue avaliar mais do que você desejava. Tá bom? Cassete, também, né? Nunca comprimir, né? Então, olha aqui, o material tem que ter, no máximo, 3 milímetros de espessura, para que a gente possa colocar dentro do cassete, tá? Existem várias marcas de cassete histológico, existem de cores também. Tem pesquisador que gente que é tão organizado que compra cassete branco para o grupo Chan, cassete amarelo para o conteúdo positivo, cassete verde para o conteúdo, né? Enfim, no geral a gente identifica como? Com lápis, com grafite. Tá? Paulo, eu posso escrever no cassete com caneta? Não. O xiló vai apagar. Caneta permanente, o xiló vai apagar. A única coisa que o processamento não apaga é grafite. É por isso que as impressoras de cassete que imprimem no cassete, elas imprimem com a tinta à base de carbono, porque carbono é inerte, né? A menos que ele seja queimado, carbono é inerte e, consequentemente, ele fica lá no material, né? Ele não passa no processamento. É importante, além da nomenclatura aqui no cassete, tá certo? Olha, tâmara. É importante, né, a amostra da tâmara, a gente colocar uma folhinha de papel dentro do cassete com a mesma identificação, porque essa identificação aqui de fora do cassete, ela vai apagando com o tempo, né? Na dúvida, a gente olha o que tem lá dentro do cassetezinho, papel com grafite, isso aí fica dentro da parafina e não apaga, tá certo? Material ósseo, né? Aqui a gente não está falando de biópsia. Material ósseo vai ser o que a gente vai receber? A gente vai receber mandíbula, a gente vai receber vértebra, a gente vai receber fêmur, a gente vai receber ilíaco. Então, a gente vai receber diversos materiais ósseos. E esses materiais ósseos, eles não podem seguir para o processamento sem antes passar por um processo chamado descalcificação. A descalcificação, gente, é um processo pelo qual o material ele é imerso em uma solução descalcificadora para quê? Para retirar os cristais de cálcio, para que fique só a matéria orgânica. Se eu descalcificar um dente, por exemplo, o esmalte ele vai todo embora, porque esmalte é 99% de oxalapatita. E o que é que fica?
fica a parte orgânica da dentina. O osso fica a parte orgânica do tecido ósseo. Ah, é um fibroma ossificante periférico. Fica a matriz orgânica das partes onde teve a calcificação. Então, o objetivo da descalcificação é para a gente realmente tirar os cristais de cálcio, para que isso facilite tanto a clivagem, como para que a gente possa fazer o quê? O corte histológico. Né? Tecido duro é muito ósseo. Existem ultramicrótomos, né, que conseguem cortar o osso, né? Tem micrótomo para cortar até titânio, né, implante de titânio, mas no grande geral das coisas, a gente trabalha com o micrótomo convencional. Quais são os principais agentes de descalcificação? Nós temos os ácidos e os agentes quelantes. Quem são os ácidos? Nós vamos no laboratório, né? O ácido nítrico e o ácido fórmico. O trabalho de TCC da especialização do Alceu, né, ele foi justamente testando a influência da desnaturação proteica de diferentes ácidos, da recuperação antigênica e da imunossupressão de S100 e vimentina, e Ki67, salvo engano. Né? Então, nós vimos que quanto mais forte é o ácido, mais o material ele vai perdendo os seus antígenos. Por quê? Porque os ácidos eles vão quebrando as pontes de hidrogênio que formam o fixor e, consequentemente, inativando os epítopos das proteínas. Para diagnóstico, o ácido nítrico ele é muito bom, porque geralmente diagnóstico a gente tem o quê? Tem urgência. Ácido nítrico a 5%, né? 5 ml de ácido nítrico e 95 ml de água destilada, forma um excelente agente descalcificador. Tá, pessoal? Só lembrar, porque às vezes no laboratório a gente não tem ácido nítrico 100%. Né? A gente tem um ácido nítrico, sei lá, a 85%. Então, o que a gente vai ter que fazer para transformar ele em 5%? C1V1 é igual a C2V2, né? A concentração que vem no ácido, a quantidade de ácido que eu vou precisar tirar, a concentração final que eu quero, que é 5%, e o volume final de ácido. Ah, eu quero fazer 1 litro, 1000 ml. Pronto. Quanto é que de ácido eu vou precisar para a quantidade de água para que a gente possa dissolver aquele material. Então, é muito importante que antes de fazer a diluição do agente descalcificador, a gente veja direitinho qual é a concentração que ele vem no frasco. O ácido nítrico, eu não me lembro quanto é que ele vem, mas o ácido fórmico, eu me lembro que ele vem a 85% dentro do frasco. Tá? Então, a gente tem que fazer C1V1 é igual a C2V2 para dissolver ele a 5%. Tá? Qual a diferença desses dois? Basicamente, o ácido fraco, ele preserva mais as estruturas, né? No trabalho do Alceu ficou muito bonito os resultados do ácido fórmico. O ácido forte, ele vai perdendo mais estruturas, mas o ácido fraco demora mais, tá? Ele demora mais tempo. Então, sei lá, eu estou fazendo diagnóstico de um osteosarcoma, eu não tenho muito tempo para perder, né? Então, a gente realmente prioriza os ácidos fortes. Para pesquisa, nós temos que ter paciência, porque nós vamos usar agentes quelantes. Um dos princípios gerais, pessoal, para descalcificação, é que a peça, né, ela precisa estar colocada onde? Ela precisa estar totalmente imersa dentro do agente descalcificador. Tá certo? Teve uma época que a gente fez, né, uns potinhos com as cestinhas, né, com as telas que a gente deixava o material dentro. Porque o que acontece? Quando aquele material está aqui dentro descalcificando, o cálcio ele vai cair na onde? Ele vai cair lá no fundo. Se a peça está no fundo, o cálcio vai cair em cima dele mesmo. Né? Então, tem gente que coloca o material para ficar naquelas máquinas que ficam rodando, balançando, fazendo agitação contínua. Nós não temos agitador, então na época a gente fazia como? A gente deixava o material suspenso na cestinha, totalmente imerso dentro do pote. Pote, a cor mais importante para um laboratório de patologia. Um laboratório de patologia não vive sem Tupperware. Então, quem tiver Tupperware, leva lá para o NPDM, porque a gente chora por uma Tupperware para poder colocar nossos materiais, para fixar, né, para descalcificar e assim sucessivamente. Tá? Também é importante que a mistura descalcificadora ela seja substituída a cada 24 horas, que é o caso dos ácidos. Tá? Por quê? Porque o ácido ele vai saturando com o cristal de cálcio. Vocês lembram? Vamos lá.
Quem se lembra o que é isso aqui? Isso aqui é a tabela periódica. O cálcio ele é um metal alcalino terroso, tá? Ácido ele tem o quê? Ácido ele tem hidrogênio. À medida que o cálcio ele vai saindo do tecido e vai caindo dentro da solução, ele vai se juntando com hidrogênio, né? Formando carbonato de cálcio. Ok? E com isso, a solução de ácido ela vai perdendo os radicais de hidrogênio, né, os radicais de descalcificação, e, consequentemente, o seu potencial de descalcificação vai o quê? Vai cair. Vou deixar minha solução aqui descalcificando uma semana no ácido. Só vai funcionar as primeiras 24 ou 48 horas. Porque como o kit de cálcio vai reagindo e vai ficando na suspensão, o pH ele vai fazendo o quê? Vai subindo, tendendo ao neutro. Então, a gente tem que trocar a solução de descalcificação, no geral, a cada 24 horas. Terminou a descalcificação, a gente tem que lavar bem o material para tirar a solução descalcificadora, tá, pessoal? Tem gente que tem laboratório, né, que utiliza sulfato de sódio para poder lavar, deixa ele imerso no sulfato de sódio a 5% por 24 horas, mas tem trabalho que mostra que depois de você lavar, se você botar no formol tamponado, o formol tamponado neutraliza os resíduos de aço que a lavagem não tiver conseguido tirar. A lavagem serve para a gente tirar o excesso, tá? E o formol tamponado consegue neutralizar o restante, tá bom? E para pesquisa, nós não trabalhamos com ácido. Para pesquisa, a gente tem que ter paciência. Para pesquisa, a gente tem que ter fé, tá? Para pesquisa, nós trabalhamos, tá? O pH, que não me deixa mentir, com EDTA. O EDTA é uma 10 solução... semanas. 10 semanas no EDTA, trocando toda semana, exatamente. O EDTA, pessoal, é um quelante de cálcio, né? A cada professora lá na ENT termina a instrumentação me traz o EDTA. Não é o mesmo EDTA, mas o princípio químico é o mesmo, tá? O EDTA, quando ele é um quelante de metal. É legal porque na indústria eles utilizam EDTA ácido para quelar chumbo. Então, o EDTA, quando ele é colocado no pH de 7,0, a gente geralmente deixa entre 7 e 7,4, ele consegue quelar o cálcio. No entanto, essa quelação é um processo lento. Quanto maior a peça, mais lento vai ser o processo. Ao invés de trocarmos a cada 24 horas, uma vez eu estava conversando com uma colega, né, e ela dizia, não, a gente troca o EDTA de 24 horas. Aí lá no Congresso da Sociedade Brasileira de Histotecnologia, um cara fez um trabalho que mostrou que o potencial, o pico de descalcificação do EDTA acontece entre 5 e 7 dias. Ou seja, só existe necessidade de trocar o EDTA a cada 7 dias ou 10 dias, que é quando ele tem atingido o seu ponto de saturação. Então, normalmente, o que é que eu dizia? pH, troca de 7 em 7 dias, estourando de 10 em 10. Tá? E com isso, o material ele leva o quê? 4 semanas, se for um material pequenininho, as mandíbulas do pH, maxila 4 semanas está pronto. Mandíbula lá do pH, levava 10 semanas, 2 meses. Se for um dente humano leva uns 3, 4 meses para terminar de descalcificar, tá? Tumores ósseos, foi uma ressecção de um osteosarcoma de fêmur, vai levar 6 meses para dar o diagnóstico. Por isso que, normalmente, né, para o diagnóstico, nós utilizamos soluções ácidas, que são mais rápidas, o ácido nítrico é excelente, tá? Mas, na pesquisa, como a gente quer garantir que todos os epítopos do material vão estar íntegros, então a gente utiliza o quê? EDTA. É tanto que nas imunistoquímicas, né, as nossas imunos, elas marcam muito bem. Uma vez até na SOBEP, quando eu fui apresentar o trabalho da imunistoquímica dos dentes, da polpa dos animais tratados com fumeta, um pesquisador lá da USP perguntou, o que é que vocês usam para descalcificar? Que essas lâminas ficaram lindas. Ele disse, EDTA 10%. Ele, mas EDTA demora demais. É o preço que você paga por uma reação linda, tá? Aí ele, me dá o contato de quem faz isso. Eu dei o contato de quem? Do Alceu, né? Que é nosso master, que nos ensinou tudo, com exceção de organização, né? Lá no laboratório. Tá bom? Feito isso, foi feita a clivagem, já foi feita descalcificação, o material está dentro do cassete, nós vamos para onde?
Nós vamos para o processamento histológico. Antigamente, esse processamento histológico era feito como? Era feito manual, né? Passava 2 horas no formolzinho tamponado, 2 horas no álcool formol, tá? 3 horas no formol puro, no álcool absoluto, perdão, 2 horas no xilol, 2 horas em parafina fundida. Seu Ivan, eu me lembro quando eu entrei na faculdade, seu Ivan fazia esse processamento aqui manual, né? Ele botava o timerzinho, tinha a preguiçosazinha lá dentro do laboratório, a cada 1 hora ele levantava, botava a máscara, ligava o exaustor, mudava o saquinho de solução para a solução seguinte. O processamento histológico, ele dura hoje em torno de 12 horas e ele é feito de forma automatizada, né? Se não tivéssemos histotécnicos, a gente ia ter que fazer automatizado. Como nós temos, felizmente a gente bota para rodar que horas? De madrugada, que é a hora que os pesquisadores eles não ficam expostos, né, ao material, né, aos agentes. Nós temos 2 histotécnicos, o do Alceu, ele começa no formol tamponado, vai para o álcool formol, álcool absoluto, xilol e parafina. O do NPDM tem um formol tamponado, álcool 70, 80, 90, 95, absoluto, xilol e parafina, tá? Isso porque alguns pesquisadores trazem amostras que estão passadas pelo álcool, né? Então, a gente tem os 2 para termos opção para tudo, tá certo? Felizmente, hoje a gente tem esse luxo, né, de termos várias formas, né, de processar nossas amostras, tá bom? O histotécnico, ele é um equipamento bem caro, ele custa em torno de 30 a 40 mil reais, com essa questão do dólar, ele deve estar mais caro, e é um dos nossos bens mais valiosos e que nós nos preocupamos lá no laboratório. É tanto que os 2 são acoplados a no breaks, para no caso de queda de energia, né, não danificar os nossos histotécnicos. Tá bom? Fatores que influenciam nesse processamento. Tem histotécnico que tem redutor de temperatura, tem histotécnico que cria um vácuo, né, para o material, para o reagente ele entrar mais rápido dentro do material. E o nosso, ele trabalha com o quê? Com agitação, né? Ele fica subindo e descendo. Quem quiser depois um dia vai acompanhar lá, ele fica para cima e para baixo. E isso facilita com que o material ele entre dentro de onde? Ele entre dentro o formol, ele entre dentro do material, tá certo? E, consequentemente, agilizando o processamento e melhorando a distribuição do reagente na peça. Feito isso, o material ele saiu lá da parafina, não tem muito erro, já está na parafina, cria o blocozinho de parafina no cassete metálico, tá? Feito isso, olha o cassete metálico, ele fica pronto, tá bom? Olha, cassetezinho de parafina. Aqui está pronto para quê? Para ir para a parte da... Né? Isso é feito na central de inclusão. Você disse que já teve de fazer, né, na cumbuquinha, né, no papelozinho com parafina esquentando. Tá? Central de inclusão é massa porque ela deixa o material, a parafina ela fica numa temperatura que nem queima, mas desparafiniza. Depois disso, é a parte, né, mais sensível, né, que seria a microtomia. A microtomia, tá, é o corte do material em pequenas fatias, para que daí a gente possa seguir e fazer as nossas colorações, tá bom? Para HE nós utilizamos em torno de 4 micrômetros. Para imunistoquímica, a gente utiliza de 2 a 3 micrômetros, tá certo? Com isso aqui a gente consegue bons cortes, uma espessura adequada, consegue visualizar os tecidos e fica bem bacana. Material cortado, nós já vimos, é material pescado, lá no banho-maria, tá? O Alceu, ele corta de um jeito, a Débora corta de outro, né? O Alceu, ele dispensa o corte em cima de uma vasilha com água e esquenta ele no banho-maria. A Débora já dispensa o corte em cima do banho-maria quente. Eu prefiro o método do banho-maria da água fria, porque você consegue escolher, esse corte aqui está melhor do que esse. Porque depois que o corte está no banho-maria, a gente não tem muito tempo para estar escolhendo, né? Então, eu particularmente, prefiro deixar o banho-maria um pouquinho mais quente, tá? E colocar na água gelada e depois jogar no banho-maria. Mas isso aí é técnica, né, pessoal? Cada um desenvolve a sua. Existem inúmeros tipos de micrótomo. Nós temos lá no laboratório o micrótomo rotativo, né? Tem um da Lupe, tem um da Leica,
E temos também um criostato, que normalmente quem trabalha com material congelado é o pessoal da neuro, né? Já que as fixações de tecido nervoso, elas são muito ruins, né? Elas são frágeis. Então, eles gostam muito de trabalhar com criostato. Tá bom? Depois disso, a lâmina vai para onde? A lâmina vai para a estufa, ela seca a água, tira a parafina, tá certo? Tira a parafina por quanto tempo? Cerca de 65 graus Celsius, entre 1 hora e 2 horas. Desparafinização inadequada é um dos principais motivos para a imunistoquímica ela não funcionar, porque se você não consegue desparafinizar, você não consegue reidratar as proteínas e os epítopos. Então, é importante que a desparafinização ela seja feita direitinho. É tanto que o Alceu, às vezes, para desparafinizar, vou fazer imunistoquímica na quarta. Ele deixa as lâminas na estufa de terça para quarta para desparafinizar bem, né? Te dá bastante o excesso de parafina para que você consiga reidratar adequadamente as lâminas, tá certo? E depois disso, vamos fazer o HE. O HE é o nosso pilar para poder determinar os próximos passos. Tá bom? A gente não pensa em imunomarcadores sem antes pensar nas alterações que vêm na hematoxina eosina, né? A professora sempre briga comigo, porque nos projetos de pesquisa, bota lá, imunistoquímico para TNF, L1, L6, L8, MCP1, NF-kappa-B, P65, PAP1, tudo. Quando, na verdade, a gente não precisa disso. A gente avalia na lâmina o que é que aconteceu. É inflamação aguda, vamos investir em marcadores de inflamação aguda. É inflamação crônica, vamos investir em marcadores de inflamação crônica. É perfil celular, vamos investir em marcadores de perfil celular. Então, a hematoxilina é fundamental, gente, para a gente fazer o planejamento de quais marcadores nós vamos querer para a nossa pesquisa, né? A nossa atividade, ela vai rodar em cima disso. Tá bom? Feita a desparafinização lá na estufa, a gente vai xilol, reidratação, lava em água corrente e para o HE. A gente já viu. A gente coda com hematoxilina, lava, a gente contra-coda com eosina, lava, a gente desidrata, a gente diafaniza e, por fim, a gente monta. Existem montadoras automatizadas para isso. Sinceramente, para a pesquisa, é mais interessante que o processamento seja manual, porque cada material tem sua peculiaridade. Processadores, né, máquinas de coloração automatizadas são bons para laboratórios de diagnóstico que tem uma demanda absurdamente grande, né, ARCOS, biópsia, ICC, etc. Para nós, que nossa demanda não é tão grande e que existem, às vezes, nós temos que fazer muitas adaptações de nossos protocolos, a bateria de coloração manual, ela é suficiente para a gente. Tá bom? Depois disso, pronto, lâmina pronta para observar no microscópio. Tá bom? Colorações. Existem colorações, pessoal, para tudo que a gente imaginar. Tá? A coloração mais clássica que nós vamos utilizar o quê? HE. Mas se você quer ver melanócito, vamos comprar um kitzinho de fontanamaçom, tá? Quero ver neurônio apoptótico, violeta clesil. Quero ver mastócito, azul toluidina. Quero ver sistema nervoso periférico, colorações de prata. Quero ver secreções celulares. Nossa, o meu material aqui, eu estou vendo, tem muita secreção no HE. Existe o ácido periódico de chifre, existe o Alcium Blue, tá? Quero ver bactéria? Vamos fazer um Ginza, tá? Existem, pessoal, colorações para tudo. Na dúvida, vasculhe a literatura e veja qual é a melhor coloração para os seus tecidos, né? Para o que você quer corar. Você pode querer materiais para coloração de células ou materiais para matrizes extracelular. E uma coisa é certa, a histoquímica, que consiste no processo de coloração de células e tecidos utilizando corantes, ele foi o pilar que fundamentou as pesquisas e ainda serve de um suporte crucial até hoje. Mas desde o advento da imunistoquímica, a imunistoquímica ela veio para tentar substituir a histoquímica. Ela não conseguiu, né? Existem coisas que a histoquímica ela ainda é
é extremamente importante, tá? Mas a imunistoquímica, ela é mais específica do que a histoquímica. Porque a histoquímica, ela consiste em quê? Em usar um corante que reage com a solução que você quer trabalhar. Você quer ver mucina, que é uma glicoproteína neutra? Massa! Você utiliza o ácido periódico de chifre e ele pode a mucina. Mas se você tiver um anticorpo anti-mucina, você pode fazer uma imunistoquímica e ter com mais propriedade que aquilo ali é a mucina. Então, a imunistoquímica, ela vê, né, tudo isso aqui é corante, tá certo? Maçom para tecido conjuntivo, ficom de Gomori também, tá? Sudan Black para ver gordura, enfim, existem N colorações para micro-organismos também, mas o nosso foco é o quê? Hoje é a imunistoquímica. E a imunistoquímica, ela consiste, como o nome está dizendo, imuno, porque ela consiste na ligação de um anticorpo com um antígeno, histoquímica, porque é um processo de coloração de tecidos, isto. Então, a imunistoquímica é um processo que consiste na coloração de células ou tecidos que apresentem um antígeno específico contra o qual eu direciono um anticorpo. Como diz o Alceu, um antibody, tá certo? O anticorpo, pessoal, ele é uma estrutura, né, que se a gente lembrar lá da imunologia, ela é uma estrutura que parece um Y, tá certo? E esse Y é composto por duas partes. Ele é composto por um fragmento variável, chamado Fab, e um fragmento constante, chamado FC. O fragmento Fab, ele é direcionado para o antígeno, e o fragmento constante, ele é o que vai definir se aquela imunoglobulina é uma IgG, IgM, IgE, IgA ou IgD. O fragmento variável é o que se liga no antígeno. O fragmento constante é o que se liga no cromóforo, ou seja, o agente que vai dar a cor à célula em que aquele anticorpo ele está aderido. A reação de imunistoquímica, ela surgiu baseada na reação de ELISA. A ELISA, ela é uma reação também do tipo antígeno-anticorpo, só que ela não serve para corar tecidos, ela serve para corar líquidos, né? Então, você usa uma placa, essa placa já vem com anticorpo, você coloca a solução que tem o antígeno, e aquela placa, ela vai emitir uma fluorescência ou uma coloração que você vai mensurar em um espectrofotômetro. A imunistoquímica, ela veio dessa mesma ideia, só que tinha-se um problema. Nós não temos fluidos, nós temos tecidos. Então, a imunistoquímica, ela parte do princípio de que o antígeno, ele fica disposto no tecido que está aderido à lâmina, e o anticorpo primário, ele vai ter que se aderir naquele antígeno. Qual é a parte do anticorpo primário que se adere no antígeno? É o Fab, tá? O fragmento variável. Qual é a parte contra o qual vão se ligar os reagentes que vão dar coloração? É o FC, que é o fragmento constante. Tá bom? Então, eu preciso que o antígeno ele esteja depositado em uma lâmina, uso um anticorpo direcionado contra aquele antígeno. Se aquela célula tem aquele antígeno, então o anticorpo vai se ligar naquele antígeno e, consequentemente, aquela célula ela vai marcar com a cor que você utilizou o seu cromóforo. Tá bom? Vantagens da imunistoquímica. A imunistoquímica, eu sempre venho dizendo que ela é uma técnica de pesquisa democrática, porque ela é relativamente pouco cara. A gente não precisa de uma mega ultra infraestrutura para fazer imunistoquímica. Vou já mostrar o que a gente precisa. Ao mesmo tempo, a imunistoquímica ela tem uma altíssima acessibilidade, uma altíssima especificidade. Como se trata de uma reação antígeno-anticorpo, então aquele anticorpo só se liga quando tiver um antígeno. Óbvio, né? Quando tudo foi feito de forma direitinha. Permite a análise de um ou de múltiplos antígenos ao mesmo tempo. Talvez o mais importante, pessoal, que seja a vantagem da imunistoquímica, em cima do Western blot, em cima do ELISA, é que ele permite a imunolocalização dos antígenos. O Western blot, o tecido é macerado,
ELISA também. Então, aqui eu consigo uma quantificação, que, diga-se de passagem, essa quantificação é muito mais precisa do que na imunistoquímica, mas o Western blot e a ELISA, eles não conseguem me dar a imunolocalização. Quem é a célula que está produzindo aquele antígeno, que está expressando aquele antígeno. Tá certo? Então, uma das vantagens da imunistoquímica é a imunolocalização. E também eu não preciso de muito tecido, eu preciso de um corte. Apenas, é o suficiente. Tá? Desvantagem, né? Necessidade de mão de obra especializada, porque nós vamos ver aqui que o crítico da imunistoquímica é a escolha do anticorpo primário, a escolha do anticorpo secundário e a escolha do sistema de revelação. Então, é por isso que, por exemplo, lá no ICC, o chefe da imunistoquímica lá é uma bióloga, porque você precisa ter uma formação especializada para poder entender aonde estão os erros para poder evitá-los. Muito estudo vai nisso aqui. Tá, pessoal? Quando eu digo mão de obra especializada, não é mão de obra para pipetar, é mão de obra para raciocinar a imunogenicidade dos seus anticorpos. O processamento, se ele não for automatizado, ele é demorado. Na pesquisa, nós não utilizamos processamento automatizado, não faz sentido, porque cada anticorpo é um anticorpo, cada material é um material, é diferente do diagnóstico. No diagnóstico já existem protocolos, existe a DACO, que é uma empresa que ela é registrada no Brasil e ela detém a licença de patente de máquinas para isso. Então, o protocolo ele já é todo estabelecido e reconhecido pela Agência Nacional de Saúde. Na pesquisa, não. Na pesquisa, a gente comprou um anticorpo que foi desenvolvido há 2 anos atrás, a gente nem sabe como é que faz aquilo. Tá? Então, na imunistoquímica, para a pesquisa, ela tem que ser mesmo manual. Mas, olha aqui, depende desgraçadamente da técnica de fixação e de todo o processamento que aconteceu antes. A quantificação é indireta, então quando a gente manda nossos artigos para revistas que não são muito de patologia, eles pedem Western blot, eles pedem ELISA, tá certo? É necessário a gente, antes de fazer imunistoquímica e definir os marcadores, a gente fazer uma pré-análise pelo HE, porque a gente precisa saber o que é que a gente vai pesquisar e aonde a gente vai pesquisar. De nada adianta a maior vantagem de todas, que é a imunolocalização, se eu escolho áreas erradas ou grupos errados para fazer aquela pesquisa. E, normalmente, pessoal, a imunistoquímica ela exige diluições mais concentradas que o ELISA e o blot. Enquanto as imunistoquímicas, um anticorpo que eu diluo de 1 para 100, né? No ELISA eu consigo diluir até 1 para 10 mil. No Western blot, eu consigo diluir de 1 para 1000. Então, assim, a imunistoquímica, ela gasta mais anticorpo do que o blot e do que o ELISA. Isso é a realidade. Mas a principal vantagem é porque um bloco, ele me permite fazer inúmeros cortes e inúmeros marcadores. Se eu quiser fazer 10 ELISAs, eu vou ter que fazer experimento 5, 6 vezes para fazer esses 10 ELISAs. Então, a imunistoquímica é uma técnica democrática por ser pouco onerosa e é uma técnica que, de um ponto de vista de ética em pesquisa, é uma técnica que minimiza o uso de animais de laboratórios. Tá bom? A imunistoquímica foi pioneiramente utilizada, né? A primeira pessoa que utilizou a imunistoquímica foi Cons, em 1942, tá? Que ele desenvolveu um anticorpo para identificar pneumococos em tecidos por um anticorpo que tinha a capacidade de ser fluorescente, tá? Então, desde 1942, né, a técnica foi desenvolvida, e em final dos anos 70 ela chegou no Brasil, mas ainda era uma técnica muito cara, e só no finalzinho dos anos 80, 90, foi que ela começou a se tornar mais barata, devido à redução das taxas de importação. A mudança para o plano real foi importantíssimo nesse processo, já que a maioria dos nossos anticorpos eles são importados, então a mudança para o plano real, como cada real equivale a $1, então isso facilitou as importações, né, desses reagentes aqui para o Brasil, né, isso aí eu vi no livrozinho que era a História da Imunistoquímica, né, então obrigado, Fernando Henrique Cardoso, pelo plano real, tá certo? E a lâmina é totalmente diferente. Nós precisamos de uma lâmina especializada para a imunistoquímica, que é a lâmina silanizada. É uma lâmina que apresenta, quem se lembra lá da dentística, né? O silano é um agente de união que liga um material orgânico ao material inorgânico, né? Utilizado na dentística para juntar o quê? Adesivo
com dentina, com pino de fibra de vidro. Então, o silano é um material que tem a capacidade de juntar o corte histológico do material orgânico com o vidro do material inorgânico, né? O silano ele também é vendido para você silanizar a lâmina, você pincela a lâmina com esse silano, mas assim, hoje em dia, as lâminas de imunistoquímica, as lâminas silanizadas, elas já não são mais tão caras como antigamente. Tá? E é fundamental, né, que nesse processo ele tenha alguém que corte bem esse material, e esse alguém é o Alceu. Ainda não vi pessoa para cortar melhor um material de imunistoquímica do que o Alceu. Qual o segredo? Provavelmente a desorganização dele, que dentro da mente dele é organizada e, consequentemente, proporciona ótimos cortes de imunistoquímica. O que é que eu preciso de infraestrutura para fazer imunistoquímica? 3 coisas. Além de vontade, né? Eu preciso de uma câmara de incubação, um banho-maria ou uma fonte de calor e um conjunto de pipetas adequado. Um bom conjunto de pipetas. Mas a imunistoquímica ela é tão democrática que se você tiver um conjunto de vasilha da Spoleto, um fogareirozinho e pipetas, né, você consegue fazer. Quando eu comecei na Anacrista a fazer imunistoquímica, era fogareiro, antes de me darem a infraestrutura, era fogareiro e até hoje as minhas vasilhas do Spoleto. Tá certo? Então, eu gosto muito de brincar, de dizer que a imunistoquímica é a técnica de pesquisa mais democrática que existe. Porque, apesar dos reagentes serem caros, mas reagente é caro em todo canto, né? Se você for fazer PCR, os reagentes são caros, ELISA, os reagentes são caros, mas a imunistoquímica você não precisa de uma infraestrutura muito grande. Lá na Odonto, quando a gente começou a fazer, era micro-ondas, tá certo? E câmara de incubação emprestada. Depois foi que a gente foi começando a adquirir as nossas infraestruturas. Hoje nós temos a infraestrutura padrão para a realização de imunistoquímica. Mas no comecinho, eu me lembro que tem uma vez que a gente foi fazer imunistoquímica de 50 lâminas de uma vez, a gente só tinha uma câmara de incubação, era tapa-ué na veia, tá entendendo? Então, tendo uma tapa-uézinha é o suficiente para você fazer a sua coloração. O porquê que a câmara, né, nós chamamos de câmara escura, é porque ela é escura, tá certo? Para impedir que a luz, né, ela cause alterações fotoquímicas nos reagentes. Tem reagentes que são fotossensíveis, então a câmara de incubação é muito importante. E a gente lá no fundo sempre deixa um pouquinho de água destilada, um papelzinho molhado, porque como a maioria das nossas incubações duram a noite toda, se a gente deixar na geladeira sem algum tipo de umidade, o anticorpo aqui em cima da lâmina é tão pouquinho que ele faz o quê? Ele evapora. Então, para evitar isso, a gente bota uma águazinha lá no fundo da vasilha, tá certo? Só para manter aquela câmara úmida. Então, alguns chamam de câmara escura, outros chamam de câmara úmida, outros chamam de câmara para imunistoquímica. Por que o tapa-ué é bom? Porque aqui, olha, nos cantinhos do tapa-ué tem uns buraquinhos bem legais que dá para você colocar a água destilada ou PBS para transformar ela em uma câmara úmida. Beleza? Também preciso de uma bateria de coloração. Nem precisa dela toda, eu só preciso dela até metade. Eu preciso do xilol, eu preciso do álcool absoluto, do álcool 90, do álcool 70. Porque a partir daqui, da hematoxilina, né? Porque depois que ela passa até o álcool 70, ela vai para a lavagem. Esse processo, gente, aqui é fundamental na qualidade da imunistoquímica. Porque se você faz uma pobre desparafinização na estufa e uma pobre diafanização e desidratação aqui, nós não conseguimos hidratar adequadamente os epítopos para que a gente consiga seguir com a nossa técnica de imunistoquímica. Então, se é 5 minutos de xilol, é 5 minutos de xilol. É 3 minutos em cada álcool, é 3 minutos em cada álcool. Não adianta tentar apressar as coisas, tá certo? Porque isso vai resultar em problemas lá na frente que a gente não vai entender por que não marcou. Não marcou por quê? Porque não desparafinizou direito. Tinha resto de xilol. O xilol é gordura. Se é gordura, não consegue hidratar adequadamente os antígenos. Na imunistoquímica, após a desparafinização e a reidratação, nós precisamos fazer um processo chamado recuperação antigênica. Por quê? Quando eu fixo um material com formaldeído, a forma dele preservar as proteínas é essa daqui, olha.
criando pontes de hidrogênio nas dobras das proteínas para estabilizá-las. Então, isso é bom porque impede a autólise. Mas, ao mesmo tempo, o anticorpo ele não consegue reagir com a proteína, porque ele foi feito para a proteína sem essas dobras, sem essas amarrilhas, sem essas pontes de hidrogênio. Então, vou precisar arrumar uma forma de quebrar essas pontes de hidrogênio para que a proteína ela volte para a sua conformação natural, que, enfim, terá os epítopos para os anticorpos se ligarem nelas. Existem duas formas de recuperação antigênica. A primeira forma, que é a mais carinha, é a recuperação antigênica por digestão enzimática. Digestão enzimática que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma enzima que vai o quê? Que vai quebrar essas pontes de hidrogênio. Tranquilo. Tá bom? As enzimas, existe, né, a tripsina, protease, né? De todas, as mais usadas são a protease e a proteinase K. São enzimas que vão causar rupturas naquelas pontes de hidrogênio. Normalmente você faz incubação durante 1 hora ou 30 minutos com aquela enzima, tá certo? Antes de você seguir com a imunistoquímica. No entanto, apenas alguns anticorpos hoje são exclusivos de digestão enzimática, tá certo? Por que eu digo que é caro? Porque você, além de todos os gastos, você vai ter que comprar a proteinase K ou a protease, que também não é barato. Felizmente, hoje, a grande maioria, talvez 90% a 95% dos anticorpos, a recuperação antigênica é por meio de calor. Tá? Eu vou colocar a minha lâmina, que já foi reidratada, dentro de uma solução, certo? Que, quando exposta ao calor, vai ceder íons de hidrogênio para quebrar aquelas pontes de hidrogênio. E essas duas soluções são o citrato de sódio a 10 milimolar, que é o que nós chamamos de pH baixo, tá? E o tris-EDTA, né? E pH 8, que é o que nós chamamos de pH alto. Tá? Antes da gente saber manipular isso, gente, a gente comprava a solução feita. Só que é muito caro. É muito caro você comprar a solução feita. Então, eu consegui pegar esse protocolo aqui e a gente hoje consegue fazer a nossa solução de recuperação antigênica. É citrato de sódio, 2,94 gramas de citrato de sódio. Você, em 1 litro de solução, né? Você dilui ele em 800 ml de água. Ajusta o pH para 6,0 e depois completa até ficar 1 litro. Pronto. Essa é a solução concentrada. Eu diluo ela em 10 vezes e tenho a solução pronta para a recuperação antigênica. Então, lá no laboratório, nós temos o citrato de sódio concentrado. A gente dilui uma parte para 10, deixa dentro da geladeira. No dia que precisar, né, faz essa diluição e faz a recuperação antigênica. E existem anticorpos que utilizam solução de pH alto, que é o tris-EDTA. O tris-EDTA é um pouco mais complicado. É 1,21 gramas de tris-base, que é o pó, 0,37 gramas de EDTA, aquele que a gente utiliza na classificação, meio ml de Triton X, que é um sabão, 800 ml de água, ajusta o pH para 8,0 e completa até chegar a 1 litro de água destilada. Não tem dificuldade, é só juntar os reagentes. Com isso aqui, nós diminuímos em quase 30% a 40% lá no nosso laboratório, né, o gasto com reagentes, porque antes a gente comprava o reagente pronto, agora a gente faz os nossos reagentes. Experiência que nós fomos aprendendo com o quê? Com o tempo, perguntando, pedindo ajuda, testando, tá? Quando eu faço essa solução, pessoal, eu não já vou e sapeco nas imunistoquímicas, não. A cada solução nova, eu faço um piloto para saber se a solução está funcionando direitinho. Porque, às vezes, nosso pH-metro não está bem calibrado, às vezes a balança não está bem calibrada, né? Então, sempre gosto de fazer um piloto, testo a solução, está funcionando? Show! Deixa ela armazenada na geladeira, para no dia que precisar para fazer a imunistoquímica. Tá bom? E a imunistoquímica, a recuperação antigênica, ela vai justamente fazer o quê? Quebrar essas pontes de hidrogênio para permitir com que o anticorpo primário, agora, ele interaja com o tecido, tá? A recuperação antigênica, ela é crítica. Por quê? Porque, como na maioria das vezes ela é feita por calor, os cortes, alguns materiais, eles não aguentam muito bem.
Então, a experiência também foi nos ajudando a identificar que tipo de corte vai cair, o que é que eu posso fazer para diminuir a queda de corte, tá certo? Uma vez eu brincando com o Felipe, né, nosso professor Felipe Nobre, ele adora usar como é, Tâmara? É um tipo um sabão que vocês usam, é Triton, que vocês colocam dentro do PBS, que é a solução de tampão de lavagem, Tris, pronto, Tris. O Felipe adora esse Tris, né? Aí, quando a gente fazendo as imuno dele, a gente passava a caneta e não ficava. Passava a caneta e não ficava. Ele, meu Deus, tem que comprar outra caneta, tem que comprar outra caneta. Aí eu, Felipe, vamos ver o que PBS você está usando. Ah, é porque Tris é um sabão, Felipe. Ele tira a caneta. Né? Aí ele, tá certo. Então, não dá certo a gente fazer a lavagem com PBS no Tris depois que tiver passado a caneta, só antes. Coisas que a gente vai fazendo o quê? Aprendendo com o passar do tempo. Tá bom? Então, aqui nós estamos verificando, por exemplo, quando a gente foi fazer a imunistoquímica lá para o material da tilápia, que era o anticolágeno, o material era da tilápia, aquele colágeno era muito friável. Ele não aguentava a recuperação antigênica. O que é que a gente faz? Baixa a temperatura, aumenta um pouquinho o tempo. Quanto menor é a temperatura, maior tem que ser o tempo para você manter a proporção de recuperação antigênica. Quanto menor é a temperatura, também menor vai ser a recuperação antigênica. Então, maior vai ter que ser a concentração do anticorpo. Então, por exemplo, um piloto que nós fizemos do granuloma piogênico, do colágeno 1, que a gente conseguiu fazer a 98 graus durante 30 minutos, a gente utilizou a diluição de 1 para 1.500. Na tilápia, quando a gente teve que reduzir para 85 graus Celsius pelo mesmo tempo, a gente já teve que utilizar uma diluição de 1 para 500, ao invés de 1 para 1.500, tá? Então, esses nuances, a gente sempre vai testando. A gente não pode simplesmente pegar o que vem na bula e fazer. Né? A gente tem que ver o que é que o tecido aguenta, a diluição mais apropriada para a marcação, e isso aí a gente vai, né, trabalhando com o tempo. Felizmente, hoje tem a Darine, que me ajuda muito, né? Toda a vida que ela vai fazer imuno, eu digo, Darine, vai fazer imuno, me avisa, para a gente ver o protocolo juntos, para a gente fazer o planejamento juntos, para a gente não estar gastando material, né? A gente sabe que o material de imunistoquímica é caro, né? Só o professor Mário, que gosta de, né, disse que não se preocupasse, que ele pagava tudo, não tinha problema, tá certo? Mas brincadeiras à parte, é um material caro, tecido biológico é caro, e, consequentemente, né, a gente precisa eu estou vendo aqui o chat agora, minha tabela periódica, se tivesse minha tabela periódica, né? Então, a gente precisa economizar o máximo possível, tá bom? Fontes de calor. Cada equipe gosta de trabalhar com uma fonte de calor adequada. Não vou mentir, meu sonho é trabalhar com PT-Link. 20 minutos lá dentro, está tudo recuperado. Agora, em compensação, o PT-Link, ele tem dois modos, né? Ele tem um modo de 100 graus a 20 minutos, e ele tem um modo de 110 graus a 5 minutos, né? Porque ele aumenta a pressão, consegue aumentar a temperatura e consegue diminuir o tempo, né, de execução. Só que não é todo material de pesquisa que aguenta isso aqui, tá, pessoal? Principalmente o TMA, que o TMA, o material é tão pequenininho que ele não tem muita adesão ao tecido. É diferente de uma amostra lá, de um tumor gigante, que tem muito material aderido oscilando. O TMA, ele não aguenta. Quando a gente foi fazer uma recuperação antigênica uma vez do TMA para a pesquisa do Osias, ou foi da Yamile, a primeira vez que a gente fez, caiu metade, quando a gente fez no PT-Link. Aí a gente foi para onde? Para o banho-maria. O Felipe adora essas panelas, né? A panela Pascal. Ela é muito boa. A qualidade da recuperação antigênica dela é muito grande. Só que também, como ela tem um pouco de pressão, a temperatura ela vai acima de 100 graus e não é todo o tecido que aguenta. Micro-ondas é bom, mas nós não temos uma rede elétrica aqui no Ceará bom para manter uma quilovoltagem, uma miliamperagem adequada, para que a quantidade de calor naquela solução seja muito estável. Então, hoje, eu considero o banho-maria o melhor instrumento para a gente fazer recuperação antigênica para pesquisa. Por quê? Ele recupera bem, ele mantém a temperatura estável, ele não oscila, e você consegue fazer esses nuances, né? Não posso recuperar 98 graus, vamos baixar para 90, vamos baixar para 85, vamos aumentar um pouco mais, né? Então,
para mim, hoje, o banho-maria é a melhor ferramenta para isso. Certo que, nesse trabalho aqui, ele mostrou que o banho-maria, dos métodos em comparação com o micro-ondas e com a panela de pressão, tá certo? Ele avaliou PCNA e avaliou também a E1, a E3, né? Que é aquele pool de queratina, né? E ele verificou nesse trabalho que a recuperação antigênica por micro-ondas e por panela Pascal, ela é mais eficaz do que a recuperação antigênica por banho-maria. Isso nós já sabemos, certo, pessoal? Então, o banho-maria de todos é o que tem a menor eficácia da recuperação antigênica, mas é o que você mais consegue trabalhar a versatilidade da recuperação antigênica. Você consegue controlar a temperatura, você adapta, você cria o seu protocolo. Então, se eu fiz uma recuperação antigênica no meu trabalho, que usou panela Pascal, eu tenho que começar e terminar na panela Pascal. Eu não posso fazer metade aqui, porque os perfis de recuperação antigênica são diferentes. Se eu comecei no banho-maria, eu tenho que terminar no banho-maria. Se eu comecei no micro-ondas, eu tenho que terminar no micro-ondas. Tá certo? Porque aí a falha de recuperação antigênica vai ser diluída pelo processo todo. Ok? Então, não posso fazer metade de um jeito, metade de outro. É a mesma coisa que utilizar 2 anticorpos primários, 2 Ki67, um da ABCA e um da DACO. É erro metodológico. Não posso fazer isso, tá? Eu tenho que fazer minha recuperação toda do mesmo jeito. Por isso, sempre que é que eu vou precisar de um bom piloto para saber se o meu material aguenta aquela temperatura e se ele marca bem utilizando aquele protocolo. Às vezes a gente faz um piloto, aí vai ver a lâmina, não ficou muito boa. Aí a gente tem que fazer o quê? Aumentar um pouquinho a temperatura. Aumentando a temperatura, ficou excelente, marcar metade. Então, a gente tem que ir fazendo o piloto até a gente conseguir ajustar adequadamente a temperatura de recuperação antigênica. E, no geral, tris DTA, que é o pH alto, cai mais do que citrato, por conta do tris. O tris, ele é um sabão. Quando o sabão é aquecido, ele aumenta a solubilidade. Querem tirar a prova, pega uma vasilha com água, bota um pouquinho de sabão dentro, né? Você vê que fica muito mais solúvel. E quando você tem uma vasilha que tem aquele negócio, tá incrustado, tá com 3 meses, que aquele negócio, aquele sujo não sai da vasilha. A mãe fazia isso tranquilamente. Botava sabão, fervia, o sujo ia embora todinho. Então, o problema da recuperação com pH alto é que o tris-DTA, ele é muito solúvel quando ele é aquecido e, consequentemente, isso facilita a queda de cortes. Tá bom? Feita a lavagem, a gente tem que deixar resfriar a temperatura ambiente, até chegar na temperatura ambiente. Normalmente, o que é que eu faço? Deixo ali dentro da geladeira. Lembrando, na imunistoquímica, gente, o material nunca pode secar. Secou, você perdeu totalmente os seus antígenos, tá? Eles colabaram. E não adianta você nem tentar recuperar novamente. Então, o material sempre tem que estar úmido, tá? Então, você vai tirar as coisas da solução, o material da solução de recuperação antigênica, quer botar na geladeira para resfriar, resfria até chegar à temperatura ambiente, não pode também resfriar demais. Uma vez, nosso professor Felipe esqueceu o material no congelador, quando foi no outro dia, ele lembrou, foi lá, e ainda prestou a imunistoquímica, ficou linda, foi na época do mestrado, e o professor Caruza, isso nunca, né, tinha sido revelado, mas o HIF prestou graças ao Felipe, né, que ele fez esse, né, erro metodológico, mas ficou muito bom a imunistoquímica dele, tá? E a gente precisa, gente, antes de introduzir um novo reagente, sempre lavar o reagente que já passou. Então, se eu fiz a recuperação do citrato, eu tenho que tirar o citrato. Se eu fiz a recuperação antigênica do tris-DTA, eu tenho que tirar o tris-DTA. Antigamente, como é que era feito isso? Lavagem em água destilada. Hoje nós usamos o quê? PBS. Por conta desses 2 coleguinhas aqui, olha. Vocês se lembram que o formol tamponado tem o quê? Fosfato de sódio monobásico e de básico, que regulam o pH. Então, o PBS, ele vai, por ter fosfato de sódio monobásico e de básico, ele vai me permitir lavagens adequadas, tão boas quanto a água destilada, mas mantendo sempre o pH neutro, tá, pessoal? A água destilada, ela não consegue fazer isso, né? Se você coloca uma coisa ácida dentro dela, ela fica ácida. Se você coloca uma coisa básica dentro dela, ela fica básica. Então, a solução PBS, isso aqui é a solução que a gente faz 10 vezes concentrada, a gente dissolve 1 para 10 para poder usar.
O Felipe também já usou puro, né? Acabou com o meu PBS uma vez, tá certo? Então, a lavagem com PBS ela é a mais indicada, uma vez que ela consegue manter o pH sempre neutro, tá? A gente faz ou 2 lavagens de 5 minutos ou 3 lavagens de 3 minutos. Depende muito do protocolo de cada um. Feito isso, pessoal, a gente precisa bloquear uma enzima que interfere muito com a gente na histoquímica, que é a peroxidase endógena. Por quê? Porque o agente de coloração, que nós vamos falar na próxima aula, né, na próxima semana, que é o DAB, a diaminobenzidina, ele é um reagente que ele marca a célula de marrom por oxidação. E nós temos no nosso corpo a peroxidase, todas as nossas células elas têm peroxidase endógena, uns tecidos mais e outros menos, e eles oxidam o DAB. Então, a célula que tem a peroxidase endógena, ela vai oxidar o DAB, vai marcar de marrom, mesmo sem apresentar o antígeno. O que a gente faz? Um banhozinho com peróxido de hidrogênio de 20 a 30 minutos, tá certo? E isso faz o quê? Olha, isso bloqueia a peroxidase endógena, suprimindo a marcação de fundo que haveria devido à peroxidase endógena reagir com o DAB. Agora, o que vai reagir com o DAB é tão somente aonde houver o anticorpo primário e o sistema de revelação que vai ser acoplado no fragmento constante do anticorpo primário. Ok? Isso aqui é fundamental, a gente não pode esquecer o bloqueio da peroxidase endógena. Como é que é feito esse bloqueio? Peróxido de hidrogênio a 3%, tá bom? A gente dilui esse peróxido de hidrogênio em PBS, no PBS da lavagem, que já é o PBS diluído, ou, às vezes, na farmácia já vende peróxido de hidrogênio a 3% também, tá? Alguns anticorpos, é importante você ver na bula se aquele anticorpo exige bloqueio de peroxidase com peróxido diluído em metanol, tá? Alguns anticorpos nucleares, eles exigem o metanol para você permeabilizar a membrana nuclear, tá? Então, você tem que estudar a bula do anticorpo para você ver se isso é realmente. E você tem que atentar para qual é a concentração do peróxido que você comprou, tá? Um peróxido a 50%, vai ter que fazer C1V1 é igual a C2V2. Um peróxido a 80%, vai ter que fazer C1V1 igual a C2V2. C1, concentração inicial, V1, o volume que você precisa, concentração final é 3, e o volume de peróxido que você precisa. Normalmente, uma cubinha daquelas nossas cabe 200 ml de solução, né? Então, eu gosto de fazer só o que eu vou usar, para a gente não gastar. Fui cresci durante toda a minha pós com contenção de gastos. E a gente precisa conter gastos, porque senão a gente não consegue fazer pesquisa. Então, a gente faz somente o que a gente for usar. Tá bom? O PBS, tirou o peróxido. Lavagem no PBS para poder tirar o peróxido. Né? Sempre eu vou tirando o reagente anterior. Essas lavagens são importantíssimas, porque se fica resíduo de peróxido quando você vai botar um anticorpo primário, o peróxido degrada o anticorpo primário. Se fica resíduo de citrato quando você bota o peróxido reage com o citrato. Então, a gente sempre tem que tirar a solução pela qual aquele material passou, utilizando a solução o mais neutra possível. Nós gostamos muito do PBS, que é o tampão de fosfato. Alguns tecidos necessitam de bloqueio de proteínas. O que seria o bloqueio de proteínas, pessoal? Tem tecido que tem muita proteína, tá? Fígado tem muita proteína, baço tem muita proteína, rim, pelo amor de Deus, é só proteína, tá? Então, o anticorpo primário, lembra que ele é formado de 2 porções, fragmento variável e fragmento constante. Às vezes, o fragmento constante, ele se adere em algumas proteínas, tá certo? Inespecíficas, e quando você joga o DAB, aquele local ele marca. O nome disso é marcação de fundo, que é quando existe uma marcação inespecífica promovida devido à interação do fragmento constante da sua imunoglobulina com proteínas do seu tecido. Isso acontece especialmente em tecidos que têm uma alta carga de proteína. Isso não vai acontecer com um epitélio, isso não vai acontecer com tecido conjuntivo, com osso, isso não vai acontecer. Isso vai acontecer aonde? Fígado, isso vai acontecer em rim, isso vai acontecer em baço, cérebro, isso acontece bastante, tá?
Então, a gente tem que fazer um bloqueio chamado bloqueio de proteínas. Como é que é esse bloqueio de proteínas? Eu vou incubar o meu tecido, já volto, com albumina a 1% dissolvida em PBS. A albumina é uma proteína globosa igual a um anticorpo. Então, como a proteína globosa, ela começa a fazer o quê? Ela adere nos locais onde existe excesso de proteína, que era justamente aonde o fragmento constante da IgG iria aderir, e, consequentemente, isso impede a ligação inespecífica do fragmento constante da IgG com aquela proteína, diminuindo, portanto, o background, né? Aqui é um tecido sem bloqueio de proteínas, aqui é um tecido com o bloqueio inespecífico de proteínas. Todos eles precisam? Não. Nem todos eles precisam, tá? Às vezes, como é que a gente sabe se um tecido precisa? Fazendo um piloto. Por que eu digo que tem que fazer um piloto, pessoal? Porque se você vai estudar um anticorpo tissular ou tecidual, vamos pegar um anticorpo lá, anticolágeno 1. Se eu fizer um bloqueio de proteínas muito agressivo, a albumina vai bloquear o colágeno, vai impedir a ligação do anticorpo com aquele colágeno. Então, para anticorpos tissulares, o bloqueio de proteína ele tem que ser feito com bastante cautela ou até não ser feito. Na dúvida, faça o quê? Piloto. Tá? Isso é muito importante para os anticorpos tissulares. Para os marcadores nucleares e citoplasmáticos, o bloqueio de proteínas ele é muito importante. Tá? E o quanto é que ele deve ser feito? Piloto. Tem gente que utiliza 10 minutinhos, tem gente que utiliza 20 minutinhos, tem gente que usa 30 minutos. Quem é que vai ditar esse tempo? O seu piloto. Por quê? Porque talvez o rim, né, ele precisa de uns 30 minutos. Um baço não precisa disso tudo. Então, você tem que fazer um piloto para saber, inclusive, né, qual é a diluição, qual é o tempo de bloqueio de proteínas que você vai fazer. Eu me lembro de que o professor Mário falou que lá em São Paulo eles utilizavam leite em pó desnatado, não era, professor? Era isso mesmo? Era leite em pó desnatado? Era? Paulinho, o Mário teve que sair da reunião, que ele foi resolver um problema lá familiar, mas era assim, era até aquele leite, usavam até o leite molico mesmo. No início se usava o leite molico desnatado para fazer esse bloqueio de proteínas. Pois é, porque o leite ele é rico em albumina, né? E, consequentemente, isso facilita bastante o bloqueio. Obrigado, professora. Isso mesmo. Por que eu digo isso, gente? Porque a gente tem a albumina pronta, né, para rodar, mas no caso, não tem albumina, não tenho dinheiro para comprar albumina, compra um pacote de leite molico, dissolve, né, pesa lá na balança de precisão, dissolve com um litro de solução, faz a albuminazinha, pronto para você fazer o bloqueio, tá? Leite em pó, 2,5%, o leite em pó, ele já causa um bloqueio de proteínas inespecíficas tão bom quanto a própria albumina. Então, nós que trabalhamos com imunistoquímica, a gente tem que saber dessas coisinhas, porque às vezes a gente não tem dinheiro para comprar todos os reagentes, né? Consequentemente, a gente tem que lançar a mão dessas ferramentas. Aqui o C, olha, 15 minutos é o suficiente, causa o mesmo bloqueio inespecífico de proteínas do que 60 minutos. Então, a gente também precisa fazer um bloqueio de proteínas absurdo. 15 minutinhos de bloqueio de albumina já é o suficiente para a gente ter um bom bloqueio inespecífico de proteínas, né? Esse trabalho ele foi feito com o cérebro, já que o cérebro é um dos tecidos que mais tem proteínas, né, e mais precisa de bloqueio inespecífico de proteínas. Aí a gente, beleza, fizemos todo o pré-passo da imunistoquímica. A gente fez um bom processamento, a gente fez uma desparafinização, uma diafanização, uma reidratação excelente, uma boa recuperação antigênica, não caiu nada, lavamos, fizemos bloqueio de peroxidase, não caiu nada, lavamos, fizemos bloqueio de proteína, se necessário, ficou show, agora é a hora do anticorpo primário. Qual anticorpo primário que eu vou utilizar? Qual é o tempo de incubação? Esse anticorpo reage com o bloco parafinado? Ele reage para a espécie que eu estou trabalhando? Quem é o controle negativo? Quem é o controle positivo? Qual é a diluição que eu tenho que usar? Qual é a solução que eu tenho que diluir? Esse anticorpo já vem pronto para uso? Isso aqui vai ser a nossa atividade da próxima semana. Tudo que eu ensinei até agora é o pré-passo, gente, para a gente trabalhar com imunistoquímica. Mas é isso daqui
que faz a gente errar. É isso daqui que faz a gente, tudo estando perfeito, a gente causa um vacilo, nesse momento. E às vezes, mesmo quando a gente faz tudo certo, a gente acontece como o CD68, que a gente comprou. CD68 vinha lá, CD68 para bloco parafinado de rato humano camundongo, lindo e maravilhoso. A gente testa com rato, não pega em rato de jeito nenhum. E humano fica limpo, e rato não pega. Então, ainda fazendo tudo certo, às vezes algumas coisas elas ainda estão erradas. Então, a gente tem que ter o máximo cuidado. E qual vai ser a nossa atividade da próxima semana? Nossa atividade da próxima semana, eu vou querer que cada um de vocês monte um slidezinho com um esqueleto de um desenho de estudo que envolva material humano e imunistoquímica. Por exemplo, a dissertação do Felipe, né? Tecido normal, bem simples, assim, Paulinho, eu vou pegar tecido normal, displasia e carcinoma e quero testar esses anticorpos. Show, é esse esqueleto que eu quero. Mas eu quero isso para humano e eu quero isso para rato, outras espécies. Para que a gente saia da nossa zona de conforto. Guilherme trabalha com rato, vai ter que fazer um esqueletozinho para humano. Fara trabalha com humano, vai ter que fazer um esqueletozinho para rato. A gente tem que começar a sair da nossa zona de conforto. E eu quero de cada um desses esqueletos, pelo menos o quê? 2 anticorpos que vocês vão utilizar em cada uma das pesquisas. Porque aí, próxima semana, a gente vai fazer um hands-on, né, professor? Hands-on não, né? Vai fazer uma atividade na qual nós vamos entrar nos sites da Sigma, da DACO, da Abcan, da Thermo Fisher e até da Santa Cruz, tá bom? Para a gente saber... Não, Paulinho, me poupe. Da Santa Cruz, não. Para a gente trabalhar do luxo ao lixo, tá entendendo? Então, a gente vai entrar nesses sites e vai escolher na nossa oficina, escolher um anticorpo para a técnica que nós vamos utilizar. 2 pequenos projetos, cada um com 2 anticorpos, então, serão 4 anticorpos, cada aluno vai ter que achar o melhor anticorpo para cada um desses. Orçamento, vamos pensar que a gente tem orçamento livre aí para tudo, tá bom? Mas, a priori, realmente, nós não vamos nos preocupar com a questão do orçamento, beleza? Então, Guilherme, print isso aí, só para vocês compartilharem entre vocês, né, a questão da atividade, para caso, Paulinho, como é que é aquilo mesmo? Tá aqui, esses são os sites que nós vamos trabalhar, até Thermo Fisher também, né, infelizmente. DACO é uma empresa que trabalha com anticorpo para diagnóstico, muitos anticorpos nós não vamos encontrar na DACO. Abcan é maravilhosa, mas é muito cara. Sigma é bom e o preço é razoável. Thermo Fisher, a qualidade já não é tão boa, mas é bem mais barato. Santa Cruz, não preciso comentar. Tá bom? Então, pessoal, foi assim que nós começamos a imunistoquímica no nosso laboratório. Nós tínhamos esse corredor para fazer o processamento histológico, corte, coloração, macroscopia, imunistoquímica, tudo. E hoje, graças a Deus, nós temos uma infraestrutura maravilhosa, né? Não podia deixar de falar aqui do Alceu, que foi pilar fundamental para a gente começar nossas reações de imunistoquímica, tá certo? E é isso, né? Aqui é do tempo que a gente era magro e jovem, né? Esse era o nosso laboratório. A gente não podia fazer muitas horas no dia que tinha aula, tá certo? E a gente levava carão. Até hoje a gente leva carão. Mas é fundamental, tá certo? E eu queria agradecer demais a possibilidade, né, de conversarmos aqui um pouquinho sobre as nossas técnicas, o que é que nós fizemos e o que é que nós estamos aprendendo levando pau, né, professora? Que era anticorpo que não prestava, era corte que caía, era material que não reagia, era material que reagia demais, e hoje a gente, graças a Deus, consegue fazer tudo com uma excelência, sim, que alguns laboratórios, elas nos invejam, né? Então, passo a palavra aí para vocês, pessoal, se quiserem tirar alguma dúvida, eu estou aqui, é para isso mesmo. Paulinho, eu vou só interromper a gravação, tá certo? Que aí eu acho que essa outra parte pode ficar sem estar gravada. Vou interromper a gravação. Beleza. Depois a senhora manda o link pro Guilherme.